Antes de mais nada, quero avisar que o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos, então não reclamem depois, beleza? Como já faz um tempo que não sai review de Isekai da Nioh, e estou planejando uma forma de organizar melhor as reviews, vamos para um compilado do que houve até o momento na história. Se quiserem mais vídeos falando sobre mangás ou até reviews de Isekai da Nioh, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para mais. Agora chega de enrolação e bora lá. Lembrando que eu não vou poder mostrar muitas cenas do mangá, porque é impossível, sério. O mangá começa com o nosso protagonista conversando com uma garota. Ela chama ele para o caminhão onde teria um espelho que permitiria ver tudo do lado de fora. Porém a cena corta depois mostrando que aquilo não passava de uma gravação de um filme adulto onde o nosso protagonista, Takafumi Aoki, está levando uma bronca pois ele novamente chegou ao fim muito cedo. É exatamente isso que você está pensando. Takafumi é novato no serviço de filmes adultos, tendo começado há apenas um ano. Mas parece não levar muito jeito, até porque depois de tanto tempo ele finalmente consegue um serviço com uma atriz que ele admirava, apenas para falhar logo de cara e ela ficar pistola com ele junto do diretor. Quando ele saia do set de filmagem olhando para o celular procurando meios de resolver o problema dele, o nosso amigo Turk-kun faz seu serviço e leva ele para o mundo Isekai. Chegando ao mundo Isekai, ele encontra com uma elfa, que menciona que ele chegou quebrando o telhado da casa e caiu em cima de um orc. Nisso descobrimos que os dois eram atores de filmes adultos e estavam gravando uma cena com o Goblin Cameraman. Como o Takafumi fez o favor de desmaiar o orc, a elfa pergunta se eles não podem usar ele para a cena. Até porque ela não estava bem à vontade por vários motivos. Inicialmente ele acha que só tá ficando doido, mas como a elfa lembra a atriz que ele ia fazer a cena, ele se empolga em vários sentidos. Com isso resolvido, eles decidem começar a filmar, e Takafumi demonstra que, apesar de seu pequeno problema de ser rápido demais, ele sabia muito bem como fazer o seu trabalho, o que deixa o Goblin bem animado, pois geralmente é bem mais agressivo e rude essas cenas. Porém, com o Takafumi ele consegue muito mais cenas e bem melhores. Takafumi vendo que pode acabar fracassando de novo, ele começa a se concentrar e nisso o orc acorda. Mas vendo que o Takafumi manda bem no serviço, ele começa a se impressionar. Ao ponto que mesmo quando ele completa o serviço, o orc nota que ele já está pronto para mais. E nisso ele já inicia a segunda rodada. O que deixa todo mundo impressionado com o tamanho da habilidade. Nisso acaba o capítulo com a profecia de que ele algum dia irá salvar o mundo. Lembra que eu falei que o nome do protagonista era Takafumi Aoki? Pois é, no capítulo eles chamam de Aoigai Seiji. Não sei se era erro de tradução ou se só alteraram mesmo, mas acontece que esse acaba sendo o nome dele daí pra frente. No início do capítulo vemos ele explicando como funciona aquele mundo. Nisso vemos ele indo comprar um filme pornô e ele menciona que naquele mundo não eram bem filmes, mas sim visões. Pois os filmes apresentam uma forma de projeção que foi gravada das cenas. Mas no meio disso ele vê uma comoção absurda. Isso porque Katia, a atriz do capítulo passado, estava por lá e, de acordo com o Seiji, as atrizes pornô famosas são praticamente vistas como idols naquele mundo. Nisso ela nota o Seiji no meio do povo e fica pensando no como ela não conseguia esquecer ele desde aquele dia. Parece que o cara realmente sabe fazer o trabalho, não é? Mas ela sabe que não é uma boa ideia ter relação. Meio que assim como as idols, as atrizes daquele mundo são proibidas de terem relacionamentos, até para evitar, como ela mesma menciona, pessoas pouco amigáveis, caso elas acabem saindo com colegas de trabalho. Porém ela já fica um pouco irritada por ele ter comprado um filme. Ou seja, temos a nossa elfa atriz / idol e de quebra tsundere. Isso tá cada vez melhor. Voltando para o Seiji, ele está morando com um Goblin diretor, chamado Gildius. Isso porque, além de ele não ter lugar algum naquele mundo, Gildius vê um potencial absurdo nele e decidiu que poderia aproveitar para fazer mais filmes com o Seiji. Seiji começa a explicar como funciona a hierarquia de atores pornô, onde os mais baixos são os extras, que são aqueles coadjuvantes que nem mesmo fazem as cenas com as atrizes. Depois vem os atores de fluidos, que só entregam os fluidos e pronto. Para aí sim vir os atores pornô, que são os que fazem as cenas. E acima deles ficam os atores pornô populares. Admite, você não esperava aprender nada nesse mangá. Seiji lembra que ele entrou nesse ramo fazia meio ano e conseguiu finalmente subir ao nível de ator pornô, mas só conseguia se lembrar do pessoal reclamando das atuações dele, e depois de notar que ele realmente foi outro cliente do Truck-san, ele começa a pensar no quanto devem estar fazendo memes sobre isso no momento. No dia seguinte ele vê o Gildius esperando ver mais das incríveis habilidades dele. Nisso chega a atriz que iria trabalhar com ele dessa vez. O nome dela é Luda, uma múmia. Gildius comenta que o último trabalho dela rendeu menos, e a Luda menciona que na última vez foi com um lobisomem e que ele acabou machucando ela por causa das garras e por ter sido meio duro demais. Mas que como ela não sangra nem sente dor, não havia problema nisso. Apesar disso, ela diz ficar mais tranquila de dessa vez trabalhar com um humano. Mal sabe ela o que a espera. No que começa o trabalho, Gildius diz que o cenário será por conta do Seiji. Ou seja, foi tipo, te vira aí, fião. Filha da p... Nisso o Seiji começa bem aos poucos, perdendo bastante conteúdo para ser gravado. Mas ele nota que ela não ficava úmida em canto nenhum. Nisso ele começa a se lembrar das técnicas usadas por outros atores e decide que precisava de algo para deixá-la úmida. Mas como aquele mundo não possuía nada igual,
ficou todo mundo encarando ele com cara de tonto. E depois ele encarou o assistente, que era um slime, e pensou, tá aí, achei o que eu precisava. Depois que soube que não seria prejudicial ou venenoso, ele simplesmente retorceu o coitado parecendo uma roupa que tava de molho e pegou o líquido que precisava para deixá-la úmida. E nisso já imagina, o cara não só usou nela, mas praticamente deu um banho na Luda, o que agradou muito Guildius. E quando ele voltou pra ação, ela simplesmente não acreditava no como ele conseguia fazer um bom trabalho, e termina o capítulo 2 com eles conversando e ela perguntando quais seriam as outras primeiras vezes que ela teria com ele. Dessa vez começando com uma notícia péssima, afinal, mesmo no mundo Isekai, temos os mosaicos! Oh, não! Como esses malditos mosaicos existem em um mundo que provavelmente nem sequer desenvolveram esse tipo de arte, eu não faço ideia. Nisso temos a capa, e eu acho que encontrei a minha waifu desse mangá. Voltando para o Seiji, ele e Guildius estão na praia indo para o local de gravação, e Seiji começa a fantasiar com as possibilidades de gravação. Pelo menos até descobrir que eles iriam gravar na verdade em uma caverna, mas nisso, Guildius pede para Seiji ir atrás da atriz. Mais precisamente, ele iria convidar uma garota por aí e chamar ela para gravar. Nani? Mas nisso temos uma informação do autor que diz que, para se tornar um ator pornô, é necessário fazer exames para garantir que você não possua nenhuma forma de doença ou algo assim, e só depois de confirmado que está tudo bem, eles fazem um contrato. E por isso não existe essa ideia de gravar um filme chamando uma garota aleatória na rua e perguntando se ela quer participar. Voltando ao capítulo, Seiji pensa em onde ele poderia encontrar uma garota bonita e disposta a gravar um filme com ele. Mas logo nesse momento ele vê uma garota na praia perdida em pensamentos, e nisso ele se aproxima e tenta se lembrar das falas de seus senpais. Mas como não sai nada de útil, ele decide ser direto, o que parece ter animado a garota, que diz ter curiosidade de como seriam as habilidades de um ator. Nisso Seiji começa a se sentir mais intimidado, quase como se ela quisesse garantir que ele realmente sabia o que ele estava fazendo. Mas nisso, ela mostra que ela possuía asas e nos revelam que essa garota é uma Nosferatu, ou também marcado como Mulher Morcego. Após mostrar suas asas, a garota diz que ela quer ver se ele é bom, mas para isso ele primeiro precisa conseguir pegar ela em uma corrida e sai voando dali. Seiji fica paralisado por um momento, mas Guildius diz para ele ir atrás dela, mas eles se perguntam que fim levou o Pepe, o assistente slime deles, e logo eles veem que ele foi pego por tentáculos de um monstro e acaba o capítulo 3. No capítulo 4, notamos que o monstro de tentáculos na verdade só queria ajudar o Pepe, pois ele parecia estar ficando para trás. Mano que Seiji nota os tentáculos e decide pedir ajuda para conseguir pegar a Nosferatu. Enquanto isso, a garota que continuava fugindo voando nota que eles não estão atrás dela e pensa se ela exagerou na velocidade. Pelo menos até ser pega pelos tentáculos do monstro. Nisso, Seiji mostra que ele realmente curtia muito esse fetiche, até comparando com brinquedos de BDSM. Será que é por isso que os japoneses curtem tanto hentai de tentáculos? Depois da garota aceitar gravar com eles, Seiji deixa sua mente vagar e começa a pedir ajuda para o monstro para manter ela presa e começar a envolver mais ela enquanto eles gravam. Depois dessa gravação, Guildius revela que ela era uma atriz contratada. O nome dela é Iria, e ela apenas fugiu voando porque queria fazer uma cena mais emocionante. Guildius também menciona que, assim como no mundo real, não podem ser feitos filmes com garotas aleatórias, dando a entender que ele só não comentou nada para deixar mais natural, e ele confiava que o Seiji iria saber como lidar com aquilo, e caso não, a Iria poderia conduzir. Já sobre o monstro de tentáculos, bem, ele era só um monstro da caverna mesmo. Mas Seiji acaba se apegando com ele por ter notado um potencial nele, e nisso, o Tentacular, Kai, acaba se tornando um aprendiz de ator e acaba o capítulo 4. Vocês estavam com saudade da Katia? Pois é, ela voltou, e com uma surpresa! Uma Stalker! Capítulo 5 começa com Seiji vendo dois garotos indo comprar o seu filme com a Katia, e ele começa a ficar feliz por ver que finalmente teve sua estreia como ator. Mas ele se lembra do fato de que nesse ramo, os caras só existem. As garotas que de fato são o foco dos filmes. Mas ainda assim, ele tem o sonho de se destacar bastante para poder ser reconhecido e importante nesse meio. E depois de se lembrar de mais ensinamentos de seu senpai, ele se lembra que com todo o conhecimento acumulado que ele teve do ramo no seu mundo, Seiji poderia se destacar nesse meio. Ao voltar para casa, ele conversa com Kai, que menciona que Guildius estava recebendo visitas meio perigosas. Nisso vemos que ele está conversando com uma cavaleira. O nome dela é Raybird, a vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros. O capítulo acaba com Seiji e Kai sendo descobertos ouvindo a conversa deles atrás da porta. No capítulo 6, depois de tentar fugir da conversa, Guildius explica que na Cidade dos Cavaleiros eles censuraram a pornografia, mas que ainda é possível ser distribuído por lá, desde que sigam as leis de regulamento de conteúdo pornográfico, e com isso recebam um selo que foi permitido a venda desses produtos. Nisso o mangá tem mais um momento explicativo, falando sobre os meios de regulamentação de conteúdo pornográfico, mas como é muita coisa, não vou resumir tudo. Voltando ao assunto, Raybird diz que apareceu lá não para proibir a venda ou algo do tipo, mas sim para questionar Guildius e Seiji sobre o filme com a Katia, sobre a possibilidade de ela ter sido forçada a algo durante as gravações.
Raybird não admite, mas o motivo de ela pensar isso é porque ela é uma grande fã da Katya. Na verdade, está mais para uma stalker apaixonada. Por isso ela viu vários filmes dela. Mas sempre que via a expressão da Katya, era bem diferente do que houve com o Seiji, já que geralmente, quando ela fazia com os orcs, ela parecia não ligar para o que estava acontecendo, quase como se não sentisse nada durante a ação. Gildius decide mencionar para ela que Katya estaria voltando em breve para gravar mais um filme com o Seiji, e que ela poderia vir acompanhar a gravação para garantir que não estavam quebrando nenhuma regra. Lógico que, sendo uma stalker apaixonada, a Raybird aceita de forma muito tranquila, como podem ver. Alguns dias se passam e Katya volta a se encontrar com Seiji e decide provocar ele mencionando sobre aquele dia no meio da multidão que ela ouviu tentando se esconder. Enquanto eles continuam conversando, Raybird começa a notar que talvez Seiji possa ser um rival no amor bem perigoso. Após se cumprimentarem, Seiji e Katya começam a trabalhar, só que dessa vez Seiji acaba se animando demais e termina muito rápido. Mas Katya diz que se sentiu muito melhor dessa vez do que na outra, mas como era a primeira vez dele gravando, ela disse que não precisava se preocupar. Porém nisso, Seiji incorpora os ensinamentos de seu senpai e decide usar uma técnica que ele usava muito. E nisso, Seiji faz Katya se animar muito mais. E até a Raybird nota dizendo que sentia ciúmes por ela estar mostrando aquelas expressões para o Seiji e não para ela. Raybird começa a pensar que se ela fosse um homem, ela poderia estar no lugar do Seiji, dando tanto prazer para Katya quanto ele. Mas nisso ela praticamente fica excitada e Seiji perde o equilíbrio por um momento e cai sentado sobre ela com a Katya nos braços, o que faz Raybird ter um momento de donzela envergonhada e depois passando por uma cavaleira sedenta por sangue, quase matando Seiji. E acabou o capítulo 6 com a nota que o Seiji ficou pedindo desculpas por horas para não ser morto por ela. Para começar, o capítulo 7 mostra o Seiji em frente a um trem, lembrando como ele foi parar lá. Mas vou resumir isso. Gildius virou e disse: "Tenho um conhecido que é um diretor que quer te chamar para fazer um filme, beleza?" "Bora!" Nisso conhecemos o gnomo Zorgen, e ele diz: "Meu jovem, quero colocar você em um filme atuando em uma cena em um trem. Para isso iremos sair de manhã para pegarmos um trem mais vazio e fazermos a cena melhor. O que me diz?" "Claro, quando que vamos sair?" "Agora mesmo." "O quê?" Nisso ele é arrastado para a estação para se prepararem para fazer a cena, e Seiji sente vontade de mijar, mas como não tem lugar por lá, ele vai para o meio do mato, onde ele é observado por dois sujeitos suspeitos. Enquanto corria no meio do mato procurando se aliviar, ele esbarra em uma garota górgona, que acaba perdendo os óculos e, sem querer, petrifica ele. De acordo com ela, o efeito de petrificação funciona por 15 minutos, e nisso termina o capítulo 7 com ele petrificado e com vontade de mijar. Ai, que situação horrível. No capítulo 8, Seiji já começa despetrificado e se aliviando, mas na volta ele acaba sendo abordado pelos sujeitos estranhos. Um homem besta com cabeça de cavalo, que eu não memorizei o nome por motivos de eu não ligo pra ele. Mas ele tem um amigo idiota que o segue, então já deu pra ver o padrão dele e o porquê que eu não ligo pra ele. Esse sujeito ficou irritado com o Seiji, porque ele tomou o lugar dele para a gravação. E Seiji acaba provocando ele, pois esse cara parece que não gosta de ser chamado de cavalo, mesmo tendo a cabeça de cavalo. Aparentemente as duas cabeças. Mas quando o Seiji ia ser espancado por esse clichê de bully americano, surge um garoto para ajudar o Seiji e acabar com a graça dos dois que saem correndo feito covardes. O garoto novo é um Grass Runner, que é... nem ideia. Quando eu procurei algo que ajudasse, o máximo que eu vi foi um fórum de pessoas discutindo que ele seja um duende ou um espírito dos pastos e grama. Não sei bem o quanto está certo, então vou chamar ele de Grass Runner, porque corredor de grama é bem tosco. Enfim, continuando, o Grass Runner se chama Toy, e disse que não ajudou ele e que provavelmente eles iriam atrás do Seiji depois da gravação. Pelo que deu a entender, ele só não quer que eles atrapalhem a gravação, então depois do Seiji gravar, eles podem enfiar a porrada no Seiji que tá tranquilo. Voltando para a estação, o trem já chegou, e, como era bem previsível, a garota da vez é a Górgona. O nome dela é Melusa, uma górgona desastrada e bem fofinha. Por um momento deu um alívio que tenha sido o Seiji no lugar do cabeça de cavalo por alguns motivos, mas pode ser porque eu não fui com o cara dele. Naquele momento o Seiji se lembra de quando teve que fazer cenas de perseguidores de trens, e o como são feitos. Tendo também uma mensagem do autor lembrando que pornô é mais para diversão, e que esse tipo de coisa, como as cenas de perseguidor e abusos, não devem ser repetidos na vida real. Meio óbvio, né? Mas sempre é bom reforçar. E pra quem tá se questionando como ele sabe tanto sobre o meio, ele mencionou no capítulo 7 que ele é um ator de AV, ou Adult Videos. Está até no Twitter dele. Quando ele estava se preparando para gravar, a dupla dinâmica chega para zoar com ele, mas o pessoal da produção os tira de perto, mas nisso Zorgen explica a situação atual e parece até uma missão sendo passada. A situação. Eles devem evitar ao máximo demorar demais para não aparecer mais pessoas para interferir na gravação. Então terão membros da equipe afastando possíveis passageiros nesse e nos outros vagões, e caso alguém tente entrar, eles devem impedir. Mas como isso não pode durar muito tempo para não chamar a atenção da Ordem dos Cavaleiros, então eles devem terminar tudo antes da próxima estação, o que dá para eles um período de 20 minutos para fazer toda a gravação. Seiji começa a pensar sobre a situação e ele lembra que ela é desastrada demais e que se ele encarar ela nos olhos, ele ficará petrificado por 15 minutos, o que vai comprometer toda a gravação.
Então será uma gravação em um tempo limite pequeno, onde ele terá que mostrar toda a sua habilidade e no escuro, pois se ele for petrificado, a missão falha. No último capítulo vimos Seiji se preparando para sua missão nível hard, mas nisso já temos o título do capítulo dando spoiler que o cara de cavalo vai tentar atrapalhar ele. Já imagina como isso vai acabar, né? Seiji começa a analisar a situação e decide usar uma técnica de ficar fugindo do campo de visão da Melusa para ela não conseguir petrificá-lo, e nisso vai apalpando ela de ângulos diferentes. Lembrando que ele tem pouco tempo para fazer a cena. Ele aproveita um momento para usar o líquido do Pepe para deixá-la mais molhada, e nisso já começar o trabalho. De início, Melusa se assusta com a ideia, imaginando que estaria muito cedo, mas quando ela entende o que houve, se impressiona com a ideia, assim como todo mundo. Seiji aproveita e vai fazendo o seu trabalho, enquanto o cara de cavalo pensa em usar o movimento do trem para atrapalhar ele e fazê-lo ser petrificado, o que quase funciona. Seiji acaba dando uma olhada rápida nos olhos dela, o que petrifica as pernas dele, mas vendo que isso impedia apenas suas pernas, ele decide usar os braços para se manter e aproveitar o movimento com os braços e do trem para continuar macetando a Melusa, e como sua sensibilidade tinha ido pro ralo, por culpa da petrificação ele consegue durar bem mais. Porém, como ele não foi completamente petrificado, o efeito dura menos que os 15 minutos, e nisso ele começa a se despetrificar e recobrar sua sensibilidade, o que faz finalizar o serviço. Nisso Zorgen diz que terminou a cena e que se impressionou bastante e que pretende ver mais disso nas próximas cenas. Depois disso ouvimos Melusa gritando e quando vemos, o cara de cavalo foi petrificado e, como ele tinha quase arruinado a cena anterior, decidiram deixar ele para trás, o que faz Seiji se perguntar se ela fez isso de propósito. Bem, pela cara dela eu diria que sim, e se for, eu adorei mais ainda Melusa. Depois disso Seiji aproveita o descanso para observar a paisagem pela janela do trem e Toy vem falar com ele. Seiji diz que jamais conseguiria ver esse tipo de paisagem em Tóquio, o que faz Toy perguntar se ele veio de outro mundo. Será que Toy também é do nosso mundo? Bem, não dá pra saber, pois o capítulo 9 acaba assim e o capítulo 10 começa com Seiji acordando dizendo que não conseguiu perguntar para Toy sobre isso, pois logo depois da pergunta ele teve que voltar a gravar e não teve momento para conversar com Toy depois disso. No capítulo 10, Seiji vai falar com Guildius que pede para ele ajudar com uma coisa, para variar. Dessa vez a questão é a seguinte. Um gigante chamado Gunto aparece na casa dele dizendo que a filha dele quer ser uma atriz pornô e para ajudar ela, Gunto pede para Guildius fazer um teste para decidir se ela poderia se tornar uma atriz. Nesse ponto temos uma comparação do Seiji com o nosso mundo e uma explicação do autor que, algumas vezes, as atrizes até falam com os pais sobre os trabalhos delas, mas em muitos casos elas mantêm em segredo e quando é descoberto, geralmente elas abandonam a carreira de atriz, o que tem se tornado um grande problema para a indústria. E eu sei que ninguém perguntou, mas eu não acho que seria algo a nível de precisar abandonar a carreira, principalmente se for algo que ela goste, mas enfim, é só o que eu penso. Continuando, depois de ouvir o pedido, o orc do capítulo 1, aquele mesmo que queria fazer a cena com a Katia, surge dizendo que ele seria perfeito para testar a garota. Isso porque ele tem um fetiche de ser feito de bebê, uma brincadeira sexual onde ele seria cuidado pela garota, que, pelo que ele descreve, não é tão incomum assim. Mas de repente o orc vê um bloqueio e ele não entende bem o que é. Até que ele ouve um grito e é arremessado para longe por ter tentado olhar debaixo da saia da filha do Gunto, que fica pistola. O nome dela é Makia, uma garota bem mais alta que o pai. Pois, pelo que parece, os gigantes crescem mais quando são bem cuidados. Quando Seiji pergunta à autora dela por curiosidade, ela simplesmente se revolta e diz que mantém isso como segredo de mulher. Gunto revela que ela cresceu mais do que o normal dos gigantes, o que aparentemente a deixa bem desconfortável com essa pergunta. Seiji diz que irá voltar para casa e pensar sobre o caso dela, e que voltaria para dar uma resposta. Mas ele não faz ideia de como poderia fazer com ela, e nisso o capítulo acaba com ele encontrando Toy no meio da rua. Toy decide levar ele para ir conhecer seu avô. Quando chegam lá, conhecemos o avô do Toy, um Lilliput, e eu não faço ideia do que diabo seja isso e quando eu pesquisei não ajudou também. Seu nome é Guntan, e ele trabalha como mecânico e aparentemente construtor, já que ele conseguiu fazer um drill. Eu juro que eu tentei uma tradução ou uma imagem que representasse esse equipamento, mas não achei um jeito nenhum. Então vou chamar assim mesmo. De acordo com o Toy, esse drill chamado Rotenende criou uma masmorra famosa daquele mundo, o que, mesmo não sendo relevante para a história até o momento, ou para o Seiji, foi interessante para mostrar o quanto Toy idolatra o seu avô. Depois de mostrar a criação de Guntan, eles decidem conversar sobre o Seiji ser outro ser que veio de outro mundo. Mas não é bem como pensavam. Guntan menciona que um tempo atrás ele conheceu um sujeito que veio de outro mundo, que também mencionava coisas como Tóquio ou trens, e por isso que Toy havia reconhecido que ele era de outro mundo. Mas infelizmente, Guntan não se lembra de muita coisa sobre esse sujeito, deixando esse mistério no ar sobre quem poderia ter sido esse cara. Mas Guntan mostra que ele ficou com uma maleta que o sujeito carregava e que possuía coisas que ele trouxe do outro mundo, que nada mais eram que brinquedos sexuais.
O quê? Tava esperando o quê? O smartphone? Ganten diz que o Seiji poderia ficar com aquilo, afinal, ele mesmo não saberia o que fazer com aquilo, e menos ainda para que serviam aquelas coisas. Mas assim que Seiji olha os brinquedos sexuais, ele tem uma ideia e pede ajuda deles. Logo depois temos uma cena onde o pessoal se reúne em frente a uma muralha construída para proteger o povo durante uma pandemia, e que por isso aquele local estaria vazio e seria perfeito para gravarem. E nisso vemos a Máquia chegando ao estilo colossal e acaba o capítulo 11. No capítulo 12 começa com Gyujius conhecendo a Máquia, e o Orc volta a aparecer, porque o Seiji pediu ajuda para ele. E vemos um flashback onde ele motiva o Orc a ajudar, mexendo com o ego dele, chamando de Senpai, e nisso o Orc, Bifuton, decide ajudar. Nisso começamos a gravação. A ideia do Seiji foi ficar no ouvido dela enquanto eu falava sacanagem para ela e a motivava a se tocar. Começando mostrando os seios, depois se tocando. E depois de um tempo, quando ele nota que ela estava pronta, ele avisa o Ganten para preparar a invenção dele, o Rotende Sango. Basicamente era um consolo tamanho gigante. Bifuton se prepara e manda o Pepe preparar o consolo com os fluidos. E depois disso ele enfia nela e vai fazendo os movimentos, enquanto a Máquia continua só gemendo. E no final a gravação rendeu bem. A Máquia disse que não sabia que era tão bom assim usar algum tipo de brinquedo, enquanto Ganten parecia bem animado com aquilo. Mas não do jeito que está pensando, mas de fato de um jeito que deve ter feito a Máquia bem contente. Algumas semanas se passam e Toy aparece falando com o Seiji que ele é culpado de algo, e quando vemos depois, Ganten decidiu seguir no ramo de fazer brinquedos sexuais, e pelo sucesso do filme da Máquia, parece que ele vai ter como fazer muitos do tamanho gigante. Capítulo 13 já começa daquele jeito, com a Ilha fazendo mais uma gravação com o Seiji. Faz poucos capítulos desde a última vez, mas tava sentindo falta dela. Depois de darem aquela dura no trabalho, eles terminam as gravações mais cedo do que o planejado, e nisso Gyujius chama eles para jantarem. Nisso Seiji acaba achando estranho poderem ter tanta proximidade com a atriz fora das gravações. Mas Gyujius repreende ele dizendo que era um pensamento idiota e que ele precisa manter boas relações com as atrizes. O motivo do Seiji pensar isso é mais porque ele sabe que rumores podem surgir sobre alguma forma de relação mais íntima fora das câmeras entre os atores. Isso poderia ser prejudicial, mas parece que nesse mundo isso não ocorre tanto assim, ou pelo menos não impede eles de saírem como amigos. No que eles vão para o restaurante, Seiji tenta pedir algo que lembre ele do Japão, mas... vamos apenas dizer que foi bom para saber o como pedir e o que evitar para não acabar morto. Mas no meio desse momento de descontração, alguém acaba observando o Seiji. E essa era a Katia. Katia os observa de longe, disfarçada para ninguém notar que ela pediu comida para um exército e meio, praticamente. Mas além do problema dela não querer que o Seiji a veja tendo pedido tanta coisa, ela também fica levemente revoltada ao notar que eles estavam saindo com a Ilha. Afinal, quando foram gravar com ela, não teve happy hour depois da gravação. Mas a real é que a Katia não era a única observando o pessoal de longe. De outra mesa de longe também, Raybird ficava observando a Katia comendo e se deliciando com a beleza dela. Quer dizer, até ela notar que a Katia observava o Seiji e começar a ficar irritada. E nisso acaba o capítulo 13, com elas duas na mesa encarando o Seiji. Capítulo 14 começa explicando como isso aconteceu. Acontece que o Seiji se levantou indo para o banheiro, mas nisso a Katia se desesperou para comer tudo e sair antes que ele notasse ela. Mas isso ela reconhece. E a deixa ainda mais envergonhada, e nisso a Raybird se irrita mais ainda e inventa uma desculpa aleatória para tentar afastar o Seiji da Katia. E acaba indo falar com ela também. Como a Katia notou que todo mundo lá se conhecia, decide juntar todos na mesma mesa para ir conversando. O Seiji aproveita e pergunta para Katia e a Ilha sobre se elas possuíam um gerente ou um empresário que cuidava da carreira delas. De início elas não entendem, pois isso não é um conceito existente naquele mundo, mas elas logo associam com algo parecido, que seriam as guildas. Naquele mundo, existem guildas de atrizes de AV, e para uma garota trabalhar como atriz, ela precisa se registrar na guilda, e nisso, quando um diretor for precisar de uma garota, eles vão na guilda e pedem por um contato de uma garota que sirva para o serviço que eles querem fazer. Gyujius diz que é como se a guilda apresentasse eles para a atriz. Seiji pergunta se existem atores nessas guildas, e Gyujius já resume dizendo que não existem guildas de atores, apenas de atrizes. Nisso surge um comparativo com o mundo real, onde o autor menciona que os empresários e gerentes não gostam muito de que exista muita relação próxima entre as atrizes e os atores, até para evitar qualquer tipo de problema romântico que possa interferir no trabalho deles. É meio estranho, mas acho que é compreensível, ainda mais nesse meio. Continuando, como eles começam a beber, Ilha e Katia começam a ficar mais soltas e saem falando sobre como o Seiji acaba sendo bem rápido no trabalho. O que o deixa desanimado, e ele prefere ficar apenas bebendo esperando que a bebida delas acabe descendo. Mas isso Ilha provoca dizendo que mesmo ele sendo rápido, dessa vez foi incrível. Nisso ativa o modo tsundere da Katia, que pergunta pra ele qual das duas é melhor, porque realmente não tem uma pergunta pior que essa, não é verdade? Ilha nota que tinha algo estranho na pergunta e só bota mais lenha. Cada vez melhor aí. Enquanto isso, Raybird só encara Seiji, querendo matar ele por pensar que ele possa escolher a Katia. Se bem que se ele escolhesse a Ilha, ela ia ficar pistola do mesmo jeito. E o Seiji, que não tinha nenhuma resposta certa, preferiu ficar só bebendo. E se elas decidem acompanhar ele, aí já viu. Nesse ponto, teve 3 páginas mostrando o que houve com cada uma, ou pelo menos o sonho delas.
Primeiro a Katia aparecendo embaixo da mesa, nua, pedindo para ele tentar descobrir agora, enquanto ela já se põe em posição para começar. Essa daí já foi direto pro ponto. Depois veio a Ilha, que pareceu curtir a ideia e já estava pronta enquanto derramava vinho nela mesma. Por fim, mas não menos surpreendente, Raybird quis entrar na brincadeira e já estava se despindo, dizendo que se ele não escolhesse ela, o bicho ia pegar. Enquanto isso, na verdade, os quatro já tinham ido de base e só estavam falando besteira, enquanto Guildius decidiu ir embora e deixar eles lá jogados na mesa. E assim acaba o capítulo 14. O capítulo começa com o Kai na dungeon, acordando e jogando beisebol. Sozinho. Nem um pouco solitário, né? Mas nisso ele acaba ouvindo a conversa do Seiji com a Ilha, onde ela acaba fugindo, e nisso vemos o Kai notando que o Pepe estava ficando para trás. Quando ele pensa em ajudar, ele se lembra que não teve uma recepção boa nas outras vezes que se aproximou de aventureiros das dungeons, e decide que o melhor seria tentar ajudar ele sem ser notado. Nisso ele tenta ajudar o Pepe, quase que dando a entender que ele estava só voando. Mas a real é que, por ser um slime, segurar o Pepe virou uma missão quase impossível, e depois de ser visto pelo Seiji Guildius, ele pensa em voltar para as profundezas da dungeon, até ser chamado pelo Seiji. Nisso descobrimos que isso era um sonho do Kai, sobre o dia que ele conheceu o Seiji, e pela reação dele, foi uma memória muito feliz. Kai desce para tomar café e Guildius pergunta qual seria a ideia do Seiji para a próxima gravação. Seiji tenta propor gravar um filme nas termas, aproveitando momentos como uma garota envergonhada com a toalha no meio dos caras. Mas Guildius já corta o assunto dizendo que já tentou e foi um desastre. Isso porque como as termas possuem muita fumaça, a gravação ficou horrível. Mas Seiji menciona que era só ter reduzido a temperatura da terma para manter morno. E nisso Guildius fica chocado lembrando o quanto aquilo custou para ser regravado. E depois de quase ter um infarto lembrando daquela bagunça toda, ele aceita a ideia. Mas nisso Kai pergunta para o Seiji se ele pode ser útil nessa gravação, como um ator de fato. Guildius começa a dizer que ele poderá atuar com o tempo, mas Seiji o interrompe e pede para conversar com Kai sobre algo muito sério. Guildius se assusta pelo clima pesado e fica com medo do Seiji querer dizer para o Kai que ele não iria conseguir se tornar um ator. Guildius tenta impedir o Seiji de acabar com os sonhos do Kai, mas a real é que ele estava querendo perguntar onde fica o membro do Kai. Seiji diz que é uma coisa importante para saber, já que ele quer se tornar um ator AV. Kai explica que entre os tentáculos inferiores dele, um deles é o membro reprodutor, parecido com polvos e lulas, o que faz o Seiji se perguntar se isso significa que o Kai sai andando por aí com a piroca pra fora. Mas ele ignora isso e volta às perguntas importantes, o que faz o Guildius desistir de se importar. Mas nisso o Seiji se anima até demais pensando nas possibilidades para usar o Kai nas gravações, ou seja, ele realmente curte rentão de tentáculos. Guildius menciona que ele estava com medo do Seiji querer que Kai desistisse de ser ator, mas Seiji menciona que ele jamais faria isso, mesmo sabendo das dificuldades sobre ser um ator AV. Isso nos é mostrado uma explicação do autor, dizendo que, geralmente, os atores AV precisam de um segundo emprego, pois existe uma quantidade bem pequena de atores que realmente recebem o suficiente para se manter somente com o trabalho de AV. Seiji menciona que ele está conseguindo aproveitar bem esse trabalho e está adorando trabalhar com o Kai. Nisso, Guildius acaba usando com ele sobre pagarem o aluguel e cortamos para alguns dias depois nas montanhas. Seiji e os outros acabam tendo que fazer uma jornada pelas montanhas de gelo para chegarem ao local da gravação, que seria um onsen, ou casa de banho. Pois é, chegamos ao episódio das termas. A diferença nesse caso é que as casas de banho são hotéis com termas. Nesse caso foram para as termas naturais, cercados apenas pela natureza, o que deixa o Seiji ainda mais animado. Guildius menciona que ele conseguiu a permissão para gravar nessas termas, eles só precisariam cuidar para deixar morno. Seiji compara ele com Zorgen, afinal ele havia planejado gravar no meio de um trem sem nenhuma permissão. De repente vemos algo surgindo da água. Essa é Amandine, uma sereia. Seiji começa a se perguntar se Guildius não andou alisando a cauda dessa sereia, mas ele menciona que ela é a atriz que irá participar dessa gravação. Amandine menciona que faz muito tempo que ela não vai para um set de filmagens por ser uma sereia, já que não é tão fácil assim macetar uma, e diz que sereias não são populares naquele mundo. Nossa, que povo mais sem cultura. Guildius diz que não é fácil para gravar, mas Amandine completa dizendo que, mesmo assim, eles chamam ela, o que a deixa feliz. Mas não tanto quanto o Seiji, aparentemente. Isso porque o Seiji é um homem de cultura e respeito. Guildius e Amandine acabam zoando com ele e Guildius menciona que agora, tendo o Seiji, ele confia que vai ter um filme muito bom. E Seiji ainda menciona que ele não está sozinho, pois teremos o Kai participando também dessa gravação. Eles começam a se preparar para a gravação, tentando deixar a água mais morna, para que não atrapalhe a câmera. Guildius se anima com o fato de conseguirem que a câmera não seja afetada pelo vapor e com isso poderão fazer uma cena de banho. Amandine menciona que ela fica o tempo todo na água, então para ela está tudo bem. Mas para o Seiji não é a mesma coisa. Como o clima está extremamente frio, Seiji se sente com muito frio e preocupado que talvez seja difícil ficar animado desse jeito. O próprio autor menciona que gravações em locais abertos acabam dependendo do clima e que em temperaturas muito baixas pode ser bem difícil de conseguir manter firme para trabalhar. Mas para conseguir manter sua pose de senpai para o Kai,
Seiji simplesmente arranca sua roupa e se joga na água, que aparentemente enganaram ele, pois não estava morna, estava gelada, e nisso ele se ferrou muito. Kai o segue, parece não ligar muito para a temperatura da água. Enquanto Seiji fica sofrendo com o frio, Amandine observa o Kai e se questiona se conseguiria fazer uma cena com um ser como ele, já que ele não é exatamente um humano, mas ela mesma se lembra que ela não é nem humana e menos ainda popular. O que chama a atenção do Guildius. Guildius começa a explicar como vai funcionar, pois dessa vez teremos diálogos, mas como qualquer AV já imagina como vai ser isso, né? Seiji e Kai dizem que vão se aquecer nas termas e Kai vê que tem alguém por lá. Seiji se anima por ser uma garota e ele pede para entrar na água e ela aceita dizendo que é um banho misto. Nisso ela nota que ele já está bem animado. Já sobre o Kai, ela fica confusa sobre onde está o membro dele. Aí o Seiji entra na água e começa a ação junto com o Kai. Seiji já parte com tudo enquanto o Kai continua bem tímido, mas temos um flashback do Seiji treinando o Kai para massagear seios, usando o Pepe para ter uma ideia do que fazer. Mas é aí que o Kai brilha de fato. Depois de deixar Amandine bem excitada, surgem vários tentáculos que começam a envolvê-la e alguns ainda abrem formando pequenas bocas que impressionam o Guildius. Kai envolve Amandine inteira, o que deixa Guildius bem impressionada com a técnica do Kai, e Seiji aproveita para entrar na brincadeira também. Como Amandine claramente não teria nada embaixo, Seiji fica mais nos seios mesmo e menciona que tem muita coisa que dá pra fazer mesmo só com a parte de cima. Seiji acaba mencionando que saiu melhor do que imaginado, pois durante as perguntas para o Kai, ele perguntou como Kai faria. Kai menciona que ele conseguia fazer isso pelos tentáculos, e Seiji começa a imaginar que seria parecido com a tinta de Lula, e nisso ele teve a ideia de fazer dessa forma. O que parece que foi perfeita não só para ele, mas também para Amandine. Guildius parabeniza ela pelo bom trabalho, e Amandine menciona que ele chamou atores bem estranhos. Ela também diz que achava que seria bem estranho fazer com o Kai. Guildius menciona que quando conheceu ele também ficou um pouco receoso, e ainda menciona que esse foi o primeiro trabalho do Kai, o que a deixa impressionada. O moleque parece que tem talento, hein? Guildius ainda menciona que o Seiji quem o chamou, e que quando se trata de algo que envolve seu trabalho, ele não liga para a raça ou o que for. Ele ainda menciona para Amandine que não a chamou por esse trabalho por causa de sua raça, mas sim porque ela é uma grande atriz e que mesmo naquela hora ela estava bem erótica e incrível. Devo dizer que eu concordo muito com o Guildius, realmente as cenas dela ficaram bem incríveis, o que a deixa bem animada para continuar o trabalho. Nisso temos uma nota dizendo que depois desse trabalho, Amandine recebeu uma popularidade enorme como uma atriz com belos seios. E isso acaba o capítulo. O capítulo começa com o Seiji chegando em casa depois de fazer as compras com Kai, e nisso Guildius menciona que Zorgen quer chamar ele de novo para um filme, e que ele deve chegar em breve. Isso enquanto Zorgen fica parado no fundo da sala esperando, o que irrita Guildius. Zorgen pergunta se Seiji estaria interessado, e ele apenas tenta confirmar com Guildius se ele estaria livre para aceitar o pedido dele. E Guildius apenas diz que está tudo bem. Seiji aceita o trabalho, mas logo em seguida ele já pede para não ser levado na fúria que nem foi da outra vez, e Zorgen já mostra que ele planejava fazer isso mesmo. Zorgen diz que era só brincadeira e que a gravação em si irá começar daqui a 5 dias e que ele deveria vestir uma roupa que ele estava entregando e ir para o local marcado em uma nota. E eu diria que o problema mesmo que ele deveria ficar preocupado não seria ser levado do nada, mas sim se eles poderiam gravar dessa vez sem precisar se preocupar com os cavaleiros. Zorgen vai embora e Seiji fica animado vendo a roupa que ele recebeu, que no caso era um uniforme escolar da academia Univion, para ser mais específico. Seiji entende que existem escolas nesse mundo e se pergunta se dessa vez o filme seria com o tema escolar, mas Guildius diz que se ele tem curiosidade sobre isso, ele poderia ter perguntado para Zorgen. Seiji lembra que ele tem um péssimo hábito de não perguntar as informações, e que era perfeitamente tranquilo ele perguntar para Zorgen, já que ele é o diretor. Nesse momento, também temos uma nota dizendo que os atores extras, principalmente em casos de trabalho em equipe, se é que me entende, não são muito queridos no set, com o elenco preferindo que eles passem o mínimo de tempo possível por lá, pois o elenco acaba vendo eles como possíveis problemas caso cheguem muito cedo ou tentem se aproximar das atrizes. Alguns dias se passam e Seiji se prepara para ir para a escola, o que deixa ele bem confuso, pois o local de encontro com Zorgen é exatamente na frente da escola e, aparentemente, em um dia normal de aulas, pois todo mundo estava entrando. Eu disse que ele deveria se preocupar com esse tipo de coisa. Seiji fica se perguntando se aquele era o local certo, pois ele acreditava que iriam gravar em um estúdio, o que faria total sentido, se não fosse ideia do Zorgen. Enquanto ele fica encarando o portão e se impressionando com o quão grande ele era, Toei acaba se aproximando do Seiji e pergunta o que ele fazia por lá, e nisso ele o arranca da entrada por estar chamando a atenção demais. Toei leva Seiji até o Zorgen, e nisso ele diz para terem certeza de não chamarem atenção demais, já que os alunos estavam chegando na escola e que eles teriam que aguardar um pouco mais antes de conseguirem gravar. Seiji fica com medo de que Zorgen planeja gravar algo em alguma sala de aula. Zorgen diz que ele acharia muito bom, mas seria fora de questão, o que alivia o Seiji por achar que não iriam fazer algo ilegal dessa vez. Até que Zorgen diz que ele só pretende gravar um pouco a entrada da escola e depois ir para o estúdio, o que ainda deixa o Seiji preocupado. Mas ele tenta não reclamar, porque como é um mundo diferente, talvez as regras sejam diferentes. O autor ainda deixa uma nota rápida mencionando que gravar locais públicos como um campus ou a área fora dele
pode causar grandes problemas quando a produção for colocada à venda e que deve sempre ter certeza de não fazer igual aos Zorgen e precisa sim conseguir a permissão para fazer as gravações. Acho que isso é bom ser lembrado mesmo que não pense em seguir o ramo de AV, né? Nesse momento, eles são abordados por uma garota ogro com o estilo de Gyaru. Zorgen menciona que ela será a garota que vai gravar com Seiji. O nome dela é Renki, uma Gyaru ogro bem animada e gentil, apesar do Seiji achar que ela é uma Oni e lembrar que ele nunca se deu muito bem com Gyarus, pois ele sempre foi um cara antissocial e nunca soube lidar. Só explicando rapidamente, Gyaru é um estilo de moda de garotas no Japão, que a garota usa bastante maquiagem, geralmente com cabelos loiros e outros acessórios, mas que geralmente é vista como uma garota mais promíscua. Não são todos os casos assim, mas muitos animes tratam dessa forma. Voltando, Toy menciona que estava quase na hora, e nisso Zorgen começa a explicar qual vai ser o roteiro, e pede para que eles memorizem. O roteiro seria o seguinte: eles vão fazer o clichê do correndo com a torrada na boca e esbarra na pessoa, mas a pessoa com a torrada seria o Seiji, e nisso, Renki iria acabar tendo uma primeira impressão ruim. Depois eles iriam se encontrar de novo na sala de aula e iriam partir pra ação. Seiji fica se perguntando o porquê teria esse roteiro, mas ele nota que é algo bem plausível para um AV. Mas como eles estão sem muito tempo, eles já começam a gravar e temos a cena deles correndo com a Renki bem fofinha. Quer dizer, pelo menos até ela dar uma investida insana contra o Seiji e fazer ele sair voando. Renki pede desculpas, pois não sabia que ele era tão fraco, se bem que eu não sei bem se foi esse o problema. Seiji cai na frente de um golem, que aparentemente é um professor da escola, e que acaba pegando ele pela gola e dizendo que o sinal já havia tocado. O joga para dentro do campus e manda ele ir para a sala de aula. O Golem Sensei ainda reclama do Seiji, dizendo que é por culpa de alunos como ele que os portões demoravam mais para fechar, e nisso Seiji nota que ele ficou preso dentro da escola. Seiji começa a pensar sobre ele estando preso na escola e percebe que não poderia passar por cima dos portões e precisaria procurar outra saída. Mas nisso ele recebe uma notinha. Seiji acredita que seria do Zorgen, com algum plano, mas a nota dele apenas diz que estava impressionado com o Seiji e que não poderia deixar essa chance escapar. Zorgen ainda pede para Seiji aguardar até as aulas acabarem, que eles iriam procurar alguma forma de gravar dentro da escola e entraria em contato depois. 5 tipos de amigos filhos da puta. 1. O sacana. Seiji fica irritado, notando que Zorgen planejava gravar dentro da escola sem permissão, o que já era previsível, visto que ele quis gravar em um trem sem permissão. A situação é tão complicada que o próprio autor deixa uma nota dizendo que invadir uma escola no mundo real é crime e que devem ter certeza de jamais fazer isso, pois isso pode render problemas sérios. Seiji fica se perguntando sobre isso, mas ele prefere não perder tempo e procura um local para se esconder, e nisso ele fica do lado dos arbustos, em um dos cantos e aproveita para descansar, já que ele acordou cedo. Seiji observa a escola e nota que aquele local era bem luxuoso, com estilo europeu, diferente da escola que ele frequentou. Seiji também menciona que ele, obviamente, não tinha namorada, e menos ainda experiências de juventude, e ainda reforça que fazer gravações em escola não compensa essa falta de experiências juvenis, como as coisas que ele não pôde fazer na época da escola. Ele ainda menciona que ele já esteve trabalhando como ator dessas gravações de trabalho em equipe, mas ele nunca foi o principal, então ele não aproveitou a melhor parte do serviço. Seiji acaba notando que ele capotou de sono e quando acorda ele ouve pessoas conversando, mas na verdade eram alguns bullies enchendo o saco de um aluno, dizendo que ele deveria pagar por ter esbarrado nele. O garoto tem o visual do nerd de óculos e com tanta inocência que diz que irá chamar alguém da família dele para vir pagá-lo, mas só irrita ainda mais o bully, enquanto Seiji apenas os observa de longe. Nisso temos algo que não esperava em um mangá como Isekai da Nioh. Basicamente o bully começa a espancar o garoto enquanto fica provocando ele. Seiji se encolhe no seu esconderijo, pois ele sabe que não poderia se meter, já que nem mesmo deveria estar por lá. Mas vendo o quanto aquilo estava ficando tenso, Seiji decide usar suas técnicas de ator, como fugir da visão do seu alvo que aprendeu com a Melusa, e termina com a técnica suprema de esmagamento de bolas. Continuando na pegada shounen, bora para flashback do Seiji, lembrando como aprendeu essa técnica. Seiji conversava com o senpai dele perguntando sobre técnicas para dedilhar a garota, pois esse senpai era incrível, mas ele mesmo não parece se sentir tão feliz com isso. Seiji pede pelo menos uma dica ou outra, e nisso o senpai dele entrega uma bola de borracha. O senpai diz que isso não é bem uma dica, mas sim uma ajuda, pois existem vezes que durante a gravação ele precisa continuar trabalhando mesmo que ele esteja ficando cansado, então ele usa uma bola de borracha para fortalecer o pulso. Antes de voltarmos para a treta, o autor deixou uma nota que, obviamente, aquilo serviria apenas para treinar o pulso e não para dedilhar a garota, até porque esse trabalho tem que ser feito com calma e gentileza, por ser uma área bem sensível. Voltando para a treta, Seiji fica orgulhoso de ter conseguido mostrar o resultado de seu treinamento, mas logo em seguida ele pega a mão do garoto e saem correndo. Depois disso, os bullies tentam encontrá-lo, e enquanto isso, Seiji nota que eles estão tranquilos e o garoto agradece que o Seiji tenha ajudado ele. Seiji acaba dizendo que ele não fazia essas coisas nos dias de escola dele. Mas nisso o garoto nota que ele não é um aluno. O garoto acaba reconhecendo que o Seiji é um ator de AV. Pois é, Seiji diz que ele não deveria estar vendo esse tipo de coisa. O garoto tenta mudar de assunto, porém por culpa disso eles acabam sendo descobertos pelos bullies. Quando parece que eles vão acabar sendo pegos pelos bullies, Renki chega dizendo que os alunos continuam sendo os mesmos e já chama eles pra porrada.
No capítulo seguinte, já vemos o resultado disso com a Renki tendo espancado todos os bullies. Renki chama eles para irem, porém nisso o líder dos bullies tenta pegar ela de surpresa. Nisso o garoto nota o perigo e usa uma varinha para mandar um feitiço que cega ele. Por não conseguir enxergar, o bully começa a andar e tropeça e acerta uma cabeçada nas bolas do Seiji antes de cair. Quase como um karma, eu diria. Ainda mais com a Renki ainda tirando o sarro dele. Renki começa a carregar o Seiji enquanto pergunta o que ela fazia por lá. Ela diz que ela estudou nessa escola e por isso ela sabe bem os pontos cegos da escola, e aproveitou para ir atrás do Seiji. O garoto se anima depois de reconhecer a Renki e diz que é um grande fã dela. Renki agradece, mas ela ainda menciona que ele não tem idade para ver os filmes dela, e Seiji ainda reforça que ele falou a mesma coisa. Seiji aproveita para perguntar sobre a magia que o garoto usou, e nisso ele menciona que usar magias de luz como aquela era algo bem simples. Mas Seiji diz que era incrível, e ele nota que, como é um mundo alternativo, é normal que exista magia nas escolas. Renki reconhece que é um estudante do departamento de magia e o chama de nobre de elite. O garoto fica animado por ser chamado de alguém incrível por pessoas que ele idolatra tanto, e se apresenta como Ryugran, mas diz que podem chamá-lo de Ryu. Ryugran é um elfo estudante de 17 anos. Renki diz que ele não precisa ser tão educado, mas aquele seria o momento que eles iriam precisar se despedir. Ryu fica desanimado e Renki diz que está na hora deles irem por causa de coisas de adultos, e dá um beijo no rosto dele e diz que eles irão se ver novamente quando ele for um adulto. Esse garoto não ganhou o dia, ele ganhou o ano todo. Enquanto Ryu fica todo derretido pelo beijo da Renki, eles vão embora e finalmente chegam na sala de aula que iriam fazer a gravação. Seiji pergunta se ela seria a diretora naquele filme, mas alguém chama ele pela janela e vemos que ele está pendurado na árvore com o cameraman. Ele ainda diz que estava cansado de estar esperando eles. Seiji pergunta por que ele estava naquele lugar e Zorgen diz que a Renki havia falado que era o melhor lugar para fazer a gravação, pois naquele local eles poderiam gravar a sala inteira. Zorgen menciona que ele não poderá alterar a posição da câmera e por isso Seiji irá precisar fazer o seu melhor no trabalho. Enquanto isso, Toei ficaria de olho para garantir que eles não sejam pegos por estarem na árvore. Seiji começa a pensar naquilo e imagina que será o mesmo que gravar com uma câmera parada. O autor menciona que essa técnica é usada quando tentam fazer parecer uma gravação de câmera de segurança ou gravações sigilosas. E nisso eles começam a fazer a gravação. Renki já improvisa dizendo que ela estava se desculpando por ter jogado ele longe enquanto levanta a saia dela com um rostinho fofo. Essa personagem mal chegou e já está ganhando muitos pontos. Mas infelizmente para o Seiji, mesmo ele ficando bem animado com aquela visão da Renki, ele ainda está sofrendo com o acidente que rolou com o bully. Seiji nota que a ferramenta dele estava doendo demais e que logo naquela hora poderia ser bem complicado. Mas nisso a Renki nota e se aproxima dele. No que ela se aproxima, a blusa dela se abre e o Seiji vê melhor os seios dela. O que o deixa feliz e desesperado ao mesmo tempo. Feliz porque era uma bela vista, mas desesperado porque ele notou que sofreu uma ferida no membro dele e com isso o fato de ficar pronto para o trabalho já fazia ele sentir uma dor insana. Seiji nota que ele estaria incapacitado, pelo menos por aquele dia, e sente muito por desapontar Zorgen e Renki, que ainda tenta se manter no papel. Mas Seiji não é um homem que desiste fácil. Como um momento de desespero, ele sai correndo e pede uns 5 minutos, o que deixa a Renki confusa e Seiji encontra Ryu ainda animado pelo beijo da Renki. Eu diria que ele tá muito feliz pra alguém que só levou um beijo no rosto, mas visto quem era, o que ela é e a importância que ele dá pra ela, acho que faz bastante sentido. Seiji pede para o Ryu um conjunto de itens aleatórios. No caso, um ovo, leite de caixa e um pote de química para fazer um leite falso. E depois de fazer isso, Seiji sai correndo de volta para a sala de gravação para não deixar a Renki esperando. Seiji chega na sala e Renki o recebe, mas já adianta que ela viu uma luz no fim do corredor. Ela acredita que possa ser o Golem Sensei e que eles devem ter, no máximo, uns 15 a 20 minutos para gravarem antes de precisarem sair da sala. Zorgen já começa a agilizar eles. Nisso, Seiji começa a se preparar. Como ele não poderia ficar de fato pronto para o trabalho, ele precisa fazer o serviço sem colocar dentro, e menos ainda completar. Então para isso ele precisa manter a mente limpa, para que ele não acabe ficando animado e com isso não acabe sentindo dores. Seiji se aproxima e agarra a Renki e bota uma mão em cima e outra embaixo. Seiji coloca ela apoiada na mesa e começa a abaixar a calcinha dela, enquanto vai pensando sobre não poder fazer o trabalho de fato. Ele sente muito e espera que funcione assim mesmo. Eu diria que realmente é uma pena que dessa vez não dê pra trabalhar. Na hora que a Renki imagina que ele vai entrar, ela nota que não acontece. E nisso ela fica pensando que ele está apenas tentando fingir, enquanto ele vai segurando com força, mesmo sem fazer nada, o que a deixa frustrado. Espero mesmo que ele possa explicar depois o que houve. Queria muito ver mais vezes dela. Zorgen fica feliz por perceber que Seiji estava fazendo um ótimo trabalho. Seiji aproveita o ângulo de câmera para manter em segredo como estava fazendo, enquanto a Renki apenas fica desejando que ele faça logo porque não se aguenta mais. Seiji também não consegue evitar ficar animado e começa a sentir muitas dores, e nisso ele já se prepara para usar o leite falso por ver que estava quase terminando. Renki fica revoltada porque ela estava quase lá, e nisso Seiji usa o leite falso que ele criou para dizer que terminou o serviço. Nesse momento, o Golem Sensei acaba ouvindo a voz de Renki e vai até a sala e quase pega eles no flagra. Mas o grupo conseguiu sair e se esconder atrás da árvore, apenas deixando a janela aberta, o que deixa o Golem confuso achando que foi coisa dos alunos.
Seiji acaba explicando depois para os Orgen e Arenki sobre o que houve e alguns meses depois o filme foi lançado. Mas pela cara da Arenki, ela ficou bem irritada na hora. Bem plausível, mas realmente espero vê-la mais vezes. No dia seguinte do lançamento do filme, vários cavaleiros invadem a casa de Guildius e prendem Seiji por violação das leis sobre AV. O capítulo começa com o Seiji fazendo um resumo dos acontecimentos apenas para se questionar o como ele foi parar no xadrez. Seiji continua sem entender o porquê diabos ele estava sendo preso, e nisso ele acaba sendo visitado pela Raybird, o que poderia dar ainda mais problemas, mas ela já manda tirar ele da cela. Raybird diz que ele irá ter uma conversa com o comandante dos cavaleiros e manda ele não fazer nenhuma besteira. Seiji acaba sendo levado para a sala do comandante Shin, o comandante da Ordem dos Cavaleiros. Seiji começa a encarar ele surpreso, pois de acordo com o que a Raybird dizia, ele imaginava que seria um cara bem mais assustador. Shin se desculpa por ter prendido ele de forma tão abrupta e pede para ele não ficar tão nervoso, mas o máximo que ele consegue pensar é: quem eram as duas garotas atrás dele? Shin dispensa Raybird, que pensa em questionar algo, mas Shin simplesmente encara ela parecendo estar questionando como ela poderia ousar perguntar algo para ele e faz Raybird desaparecer da sala, o que faz o Seiji perceber que ele não é tão gentil quanto parecia. Shin decide falar sobre o crime dele, enquanto puxa o filme que ele fez com a Arenki, onde ele meio que entende exatamente o que houve. Shin nota que ele estava entendendo tudo e diz que Seiji admitia que ele havia invadido o colégio para fazer as gravações, ou seja, é tudo culpa dos Orgen para variar. Shin menciona que a gravação e venda daquele AV era um crime sério. Ele completa dizendo que ele iria questionar o diretor e os outros envolvidos depois, mas já imaginava as respostas deles, como era tranquilo antes, e nisso Shin encurrala Seiji enquanto foca nas palavras antes, pois atualmente as leis sobre os filmes AV foram refeitas. Shin menciona que deseja que os atores AV façam filmes seguindo essas leis para proteger a opinião e direitos públicos para que possa proteger as pessoas que são ameaçadas com os AVs. De acordo com Shin, não é exagero dizer que os AVs eram feitos de forma podre, ignorando os desejos das pessoas e forçando elas a aparecerem nos filmes. Nisso temos uma nota do autor dizendo que menciona uma nova lei sobre as vozes dos AVs, exigindo um reembolso de aparência das vozes, e como isso surgiu recentemente e do nada, isso acabou pegando todo mundo de surpresa. Sobre a questão de trabalhos forçados que o Shin mencionou, o autor já fala sobre como isso funciona em outras notas anteriores. Seiji começa a se lembrar da primeira vez que ele teve que fazer um AV nesse mundo, e o quanto a Katia estava tentando não fazer a cena com o Orc. O que faz o Seiji imaginar que, se aquilo ainda era aceito, então a situação antes era bem pior, e essa lei realmente era necessária. Mas ele volta a se lembrar que ele precisa se defender sobre o caso, senão ele seria executado. Seiji fala tudo sobre a gravação, dizendo que não rolou nada. O diretor não entrou no prédio da escola e que ele foi forçado a entrar por culpa de uma confusão. E nisso, Shin começa a ouvir o que ele teria para dizer e menciona que ele havia visto o filme e não tinha percebido isso. Seiji volta a mencionar que ele apenas fez parecer que tinha acontecido, mas não rolou nada. Só que nisso, Shin diz que, se for verdade, ele gostaria que o Seiji mostrasse como foi que ele fez. Seiji fica preocupado, porque ele teria que fazer isso na hora ou a cabeça dele ia rolar, literalmente. Seiji tenta dizer que não conseguiria mostrar o que ele fez, mas antes que terminasse, uma das garotas, Refiru, fica animada para ajudar ele a mostrar o que ele havia feito. Provavelmente ela tem vontade de ser uma atriz AV, mas sua parceira, Rachiru, encara ela bem séria. Shin pergunta se ele aceita e Seiji diz que sim, e a Refiru também concorda. Seiji fica aliviado, pois ele imaginava que a ideia seria fazer com o Shin, mas com a Refiru ele tem mais ânimo de mostrar o que ele fez. E Refiru já nem perde tempo e já sai tirando tudo, dizendo que gostaria de fazer com um ator AV pelo menos uma vez, e por isso ela tá bem animada. Shin fica completamente revoltado com sua parceira e diz que ela não precisava tirar tudo, pois não iria rolar nada, e Seiji diz que, como não iriam realmente fazer nada, ela poderia ficar de lingerie, o que deixa ela bem desanimada. Mas Seiji ficou bem contente pela vista que ela deu pra ele, mesmo que por um momento. Shin diz que eles poderiam seguir assim, e que iriam recriar a cena do filme para mostrar o que ele realmente fez, enquanto Refiru fica reclamando porque ela queria fazer de fato com o Seiji. Seiji começa a explicar o que ele havia feito, dizendo que ele colocou o membro no meio das pernas dela e foi se movimentando normalmente para dar a entender que estava rolando o que deixava ela bem animada. Mas Seiji começa a ter dificuldade de se concentrar com os dois encarando ele tão perto, enquanto vão comentando que realmente parece estar acontecendo algo. Shin pede para mudar a posição, para saber se tem como usar essa tática com outras posições. Mas Refiru volta a reclamar. Essa daí realmente tá com fogo daqueles. Quando o Refiru se deita na mesa, ele vê que ela tem uma crista na barriga dela. O autor deixou uma nota falando que essa crista tem um efeito sedutor tão forte que se tornou bem popular, com isso chegou a aparecer até em AVs. Enquanto Seiji fica animado vendo a crista na barriga dela, Shin aparece para acalmar o fogo do Seiji, fazer ele voltar a se concentrar na missão. Seiji mostra como ele poderia usar a técnica dessa posição, colocando o membro atrás dela, o que esconde, de novo,
mas Shin diz que estava percebendo que não estava rolando nada do ângulo que ele estava vendo. Mas nisso, Seiji diz que é para isso que servia os mosaicos. Para alguma coisa tinha que servir aquele troço, né? Enquanto Urachiro fica encarando o membro do Seiji dizendo que é menor que o de um orc e que poderia ser comparado com o de um goblin, não sei o porquê e nem como ela sabe disso. Enquanto isso, Shin pergunta como ele conseguia mandar leite daquele jeito, pois no filme ele conseguiu e o Seiji mostra o seu truque, o acessório que ele usou com Arenki para fingir que tinha mandado leite. Seiji mostra o conta-gotas que ele pegou na escola e explica que ele havia feito um leite falso para a gravação. E nisso ele escondeu na mão dele, e o escondeu com um membro, e nisso, quando ele se movimentava, dava a aparência que tinha completado. Shin fica impressionado, mas não tanto quanto Urachiro. Seiji explica que isso só funciona se ele estiver bem animado mesmo. Shin menciona que isso explica as técnicas que ele poderia utilizar, mas não poderia provar que ele fosse inocente, pois mesmo ele não tendo feito exatamente na gravação, ele ainda gravou um AV na escola e ainda mostrou que ele roubou um item da escola para fazer a gravação. Por culpa disso, Seiji volta para a cela dele e nota que ele realmente estava errado, imagina que deveria ficar na cadeia e diz que não imaginava que ele se tornaria um prisioneiro em outro mundo. No dia seguinte, Seiji acaba sendo solto e pergunta para os soldados se estava tudo bem, e eles dizem que sim. Nisso, Urachiro pergunta se estava tudo bem soltar o Seiji. Shin diz que a escola não iria querer fazer tanto barulho sobre esse caso, e que como o filme foi feito antes da nova lei ser aprovada, então não teria problemas. O máximo que houve foi o cancelamento das vendas do filme com Arenki, o que é um desperdício, mas espero que tragam ela de novo. Eles ainda mencionam que iriam manter alguém o observando, e nisso vemos Raybird o seguindo enquanto imagina se deveria fazer o Seiji levar ela para comer para comemorar a libertação dele. Enquanto o Seiji planeja voltar para o seu trabalho, Refiro fica desanimada, porque ela realmente queria ter feito com o Seiji. Shin diz que também gostaria de poder brincar com o Seiji, mas ele imagina que Seiji poderá entretê-los mais um pouco, pois isso seria pela lei de AV. No final, temos 2 páginas com uma pequena entrevista com as garotas perguntando sobre a primeira vez e o tipo de cara que elas gostam. O capítulo começa com Seiji chegando em casa e sendo recebido pelo Kai e Pepe. Gildius menciona que eles estavam tão preocupados com ele que planejavam ir fazer protestos pela soltura dele. Seiji questiona o que houve com Zorgen e Arenki, mas Gildius diz que não faz a menor ideia, mas como ele havia saído logo da prisão, então ele deve estar bem. Nesse momento, uma mulher estilosa surge na casa deles, perguntando se aquele era o estúdio e se impressiona que o Seiji não faz ideia de quem ela seja. Seiji pergunta para Gildius e ele diz que ela se chama Garina, a atriz lendária e também uma sucubus. Seiji nota a marca que ela tem na barriga e eu tô vendo que esse vídeo vai ter sorte se não for motivo do canal acabar caindo. Garina se irrita com o Seiji encarando o corpo dela e diz que não deveria ficar encarando tanto uma atriz que ele acabou de conhecer. Seiji diz que apenas achou a marca dela algo incomum, e ela menciona que os humanos não costumam possuir essa marca, e Seiji elogia dizendo que ela é tão bonita que fica difícil não encarar, e Garina se anima dizendo que todo o seu corpo é bem bonito. Seiji se lembra que Refiro possuía uma marca parecida e começa a se questionar se ela é realmente humana. Garina menciona que, dependendo do design, a marca pode ter diferentes efeitos, como uma marca que aumenta a sensibilidade ou a luxúria, ou até a marca de escravidão, enquanto a dela serve para drenar a alma dos homens. Seiji menciona que acreditava que as sucubus absorviam a vida dos homens depois de seduzi-los, mas nisso Garina nota que ele não entende muito sobre sucubus, e ela diz que é do tipo que gosta de sugar tudo dos homens, incluindo suas sementes e sua vida, o que assusta o Seiji. Mas nesse momento, Garina, que é uma atriz famosa e ocupada, começa a ficar impaciente e manda irem logo começar a gravar. Seiji fica levemente animado por saber que ela seria sua parceira daquele dia. Porém, Gildius acaba com o ânimo dele dizendo que dessa vez ele só iria ajudar na gravação, mas não iria gravar. Garina se veste com um biquíni que a deixa desanimada por ser muito simples. Não sei aonde, mas beleza. Mas Gildius inicia a gravação e vemos toda a habilidade da Garina, fazendo poses e expressões bem pervertidas. Mas no que acaba a gravação ela fica simplesmente revoltada. Garina e Seiji reclamam, pois aquilo não podia nem ser chamado de AV, mas sim IV, ou Image Video. Os Image Videos são vídeos que mostram as atrizes em poses sensuais, mas não possuem cenas de ação em si. Ou seja, os AVs são rentais e os IVs são etis, para facilitar. Ainda tem uma nota do autor dizendo que ele conheceu isso depois de comprar um AV e ficar desanimado com o quão enganador foi aquilo. Gildius entende as reclamações deles e diz que não pode fazer nada por culpa de algo que ele mostra, que seria uma papelada enorme que o Seiji compara com a Bíblia. Isso, no caso, era um documento sobre a nova lei sobre os filmes AV. Gildius menciona que teve que ler isso enquanto o Seiji esteve na prisão e diz que levou um dia inteiro para ler tudo aquilo. Mas para resumir ao máximo, ele menciona que a nova lei impede que eles gravem qualquer forma de ato sexual, o que buga completamente o Seiji. Seiji diz que se não puderem gravar as cenas de sexo, o seu sustento estaria em perigo, o que faz sentido até. Gildius concorda com o que ele diz, mas parece que não tem muito para onde correr.
Seiji considera adiar as gravações para poderem entender melhor essa lei, mas Guildius reclama dizendo que isso não seria possível, pois a Garena é uma atriz muito requisitada e que foi uma chance de ouro que eles conseguiram. Ou seja, talvez não tenham tanta sorte de conseguir outra. Guildius fica se lamentando bastante, pois ele estava aguardando muito o dia de hoje, mas como Seiji foi preso, isso acabou atrapalhando tudo. Seiji começa a colocar sua cabeça para funcionar e tenta cogitar o como podem aproveitar a chance para gravar com a Garena sem se tornar apenas um IV, afinal, por mais que tenha seu público, seria praticamente vergonhoso conseguir uma chance dessas com uma atriz tão incrível quanto ela e só se limitarem a um IV. Após pensarem um pouco, Seiji chega à conclusão que eles poderiam fazer um JOI. Guildius fica animado ao ver que Seiji teve uma ideia, e nisso ele começa a escrever alguns textos para Garena e ir lendo, e nisso eles começam a gravação do JOI. JOI é uma abreviação para Jerk of Instruction, ou traduzindo, instruções para masturbação. Tá complicado conseguir não ser censurado completamente esse vídeo, mas enfim. A ideia de filmes ou vídeos assim seria da atriz ficar dizendo coisas obscenas para o espectador enquanto guia eles para fazer consigo mesmo, enquanto vêm elas. Os JOIs não incluem cenas de atores masculinos interagindo com as atrizes, mantendo apenas ela falando sacanagens. Garena se desanima um pouco com a ideia, mas decide mostrar todo o seu talento como atriz, e assim que Guildius grita ação, ela começa a agir de forma bem sensual, com uma voz suave e tentadora. Aos poucos, ela começa a ir se despindo enquanto vai falando sacanagens sobre o espectador e fazendo gestos para motivá-lo. Ela realmente se anima e até manda ele não acabar até ela dizer que pode. Seiji nota que ela realmente é uma atriz incrível e fica curioso para ver como ela seria quando fica realmente séria. Nisso ele tem um plano de atiçar ela, dando a entender que teria sim um parceiro para essa gravação, e nisso descobrimos que ele tem a mesma skill do Gray de perder as roupas de uma hora para outra. Seiji continua segurando a placa de texto enquanto fica encarando ela, mas nisso Garena se empolga e decide brincar com Seiji. Nesse momento, a marca da barriga da Garena se espalha pelo corpo dela, enquanto ela diz que ele não irá conseguir se segurar muito mais e ela irá roubar a sua alma. Seiji sente uma pontada forte no peito enquanto Garena continua sua atuação falando sacanagens e diz que irá contar até 5. Seiji fica preocupado, pois as dores ficam cada vez mais fortes à medida que ela se aproxima do 0, e quando ela finalmente termina a contagem, Seiji acaba se animando e desmaia. Guildius fica preocupado com ele e pergunta se está bem. Seiji diz que não imaginava que seria algo assim como uma sucubus, pois ele acreditava que ela só poderia roubar sua alma se estivesse encostando nele. Mas Garena diz que apenas pregou uma peça com ele porque ele é interessante, mas já avisa que é bom ele não provocá-la mais. Ainda assim, Garena reconhece todo o esforço e sinceridade do Seiji e diz que espera que, na próxima vez, ele possa se arriscar de verdade atuando com ela. Seiji diz para o Guildius que ele sabe que pode recusar ofertas dela, afinal ele não se sente muito feliz em arriscar a vida dele tanto assim. Kai pensa em chamar todos para comemorar a saída do Seiji da cadeia, mas como o dia foi longo ele diz que prefere ir pro quarto e descansar. Mas ao chegar no quarto dele, ele lembra que desde o dia anterior ele está acumulando vontade e não consegue liberar, então decide se aliviar com os filmes mesmo. No capítulo seguinte, Toy vai para a casa do Guildius, e a primeira frase dele é que o documento da nova lei não proíbe gravações de ato em si. Guildius fica surpreso, mas Toy começa a ler o documento que deixa claro que o proibido são gravações forçadas ou feitas através de meios legais, como chantagens ou algo do tipo, e que qualquer um que seja descoberto quebrando essas leis seria punido, e nisso Toy pergunta se por um acaso ele não acabou confundindo essas partes, e Guildius admite que pode ter sido o caso. Seiji surge na sala e Toy menciona que ele estava lá para ajudar o Guildius a entender melhor o documento, já que ele parece ter problemas de leitura. Os dois comentam que ele está por lá aproveitando que Zorgen foi pego novamente, fazendo besteira, e Seiji se pergunta quantos outros crimes esse infeliz já cometeu durante as gravações. Toy ainda menciona que a loja do avô dele estava bem cheia, o que deixava ele muito ocupado, mas quando Seiji chama a loja de brinquedos adultos, Toy se irrita e diz que é uma loja de materiais mágicos que funcionam como brinquedos adultos. E não me pergunte qual é a diferença entre os dois. Toy se propõe a ler o documento para eles e Seiji decide ouvir, até por ser importante para o trabalho deles. Mas em pouco tempo os dois simplesmente desmaiam de tanta informação e Toy diz que não chegou nem na metade do documento. Seiji diz que eles deixaram tudo muito detalhado e até mesmo bem restrito, mas Toy diz que apesar de tudo é só não fazer besteira que eles não seriam presos e menciona que talvez seja um bom momento para que a indústria passe por uma reexaminada, aproveitando que eles ainda não estão fora dos negócios. Seiji lembra que a indústria de AV no nosso mundo vive tendo essas mudanças para se adequar melhor e acredita que seja um momento para isso ser feito nesse mundo também. O autor ainda menciona que em 2017 foi feito um comitê que reformulou as regras para as que existem atualmente, e nisso, Seiji e Guildius se animam e chegam à conclusão de que o melhor a se fazer é voltar a trabalhar. 5 dias se passam e eles chamam a Aruda para outra gravação.
Mas dessa vez o Seiji está bem animado, tanto que impressiona Aruda. No que Guildius grita ação, o Seiji ouve bem o pedido e parte pra ação com tudo. A cena é curta e resumida, então apenas entenda que eles voltaram a trabalhar como normalmente e pronto. Depois da gravação, o grupo está relaxando e Guildius pede para Seiji levar Aruda para casa e não se esquecer de reidratar o Pepe. Alguns minutos depois, eles chegam nos arredores da casa da Aruda, que será um cemitério, e ela aponta onde fica a sua casa e Seiji se despede nesse momento, com uma nota do autor que, no nosso mundo, é praticamente impensado que um ator AV se aproxime tanto da casa de uma atriz enquanto a leva de volta para casa. Ruda nota o Kai e pergunta se ele não estava agindo como assistente de diretor na última gravação, mas Seiji menciona que ele foi promovido a ator de fluidos. Kai diz que ele sonha em se tornar um grande ator AV como Seiji algum dia, e nisso Aruda acha levemente fofo, mas aproveita para se despedir dos dois. Porém, no que eles estão saindo, uma das covas se move e um esqueleto sai de dentro dela, encarando Seiji por notar que ele é um ator AV. Ao voltar da casa da Aruda, Seiji acaba sendo perseguido por um esqueleto humano que o assusta. A garota esqueleto se desculpa por ter surpreendido eles, mas eles acabam não ouvindo por estarem gritando fugindo dela. Kai menciona que ela é uma visitante, o que impressiona eles. A garota esqueleto se apresenta como Aru, e Guildius pergunta o que ela deseja. Ela menciona que soube que Seiji é um ator AV e ela explica sua história. Acontece que ela é uma atriz AV que havia acabado de se unir à guilda, mas no dia seguinte, ela foi atropelada por uma carruagem. Ela diz que deseja poder aparecer em um AV. Guildius pergunta o que Seiji acha disso e ele reconhece que ela passou pelo mesmo que ele e simpatiza com a situação dela. Ele menciona que já possuem equipe, como ela é registrada na guilda, não teria problemas. Aru fica bem contente com aquilo e Guildius menciona que depois de uma múmia, isso não seria tão estranho. Eles começam com a entrevista da Aru, explicando do que se trata e tem uma nota explicando que as cenas de entrevista são geralmente para acostumar as atrizes com a câmera e ajudar os espectadores a conhecê-las, mesmo que isso já esteja caindo em desuso. A entrevista começa com a Aru bem envergonhada e tentando responder direito às perguntas. Mas como seria apenas um esqueleto, Guildius não entende bem como aquilo poderia ser atrativo. Guildius menciona que eles iriam fazer as cenas sensuais, e Aru tenta fazer uma pose, mas não funciona tão bem assim. Seiji a encara enquanto Guildius pergunta se ele conseguiria fazer isso, mas depois de tentar um pouco, eles decidem dar um tempo. No dia seguinte, Seiji anda novamente pela cidade, pensando sobre o que houve, imaginando que ele não consegue ficar animado com os ossos. Mas nisso ele chega à frente da loja do Gunten. Quando ele chega na loja, ele nota que estava bem cheia e quando olha para dentro da loja, ele reconhece uma nova empregada do Gunten, uma garota tão linda que parecia uma boneca. Gunten acaba reconhecendo Seiji na sua loja e o chama para conversar. Seiji diz que não falou nada porque ele parecia bem ocupado, e Gunten diz que é tudo graças à ajuda dele, e que gostaria de ouvir mais sobre os brinquedos adultos do outro mundo. Seiji aproveita e pergunta quando foi que ele contratou uma funcionária, mas ele diz que, na verdade, ela é uma boneca. Gunten diz que ele pretende criar bonecas em tamanho real para as pessoas que vivem sozinhas. Seiji se impressiona com o quanto ele é empenhado para a criação de brinquedos e tem uma nota que menciona que as bonecas de amor são usadas geralmente para prazer, mas que, com o tempo, passaram a ser usadas para coleção e arte. Nesse momento, Seiji começa a notar as articulações da boneca e nota o quão leve ela é. Gunten menciona que isso acontece porque ela é oca por dentro, para facilitar ser carregada. E ao ouvir isso, Seiji tem uma ideia. Ao voltar para casa, Seiji e os outros encontram Guildius sendo maquiado pela Aru. Ele manda ela explicar o que houve e ela provoca dizendo que ele pediu para fazê-lo ficar bonita. A real mesmo é que ela encontrou o estojo de maquiagem dela e decidiu brincar com sua maquiagem usando Guildius e os outros. Depois de arrumar um corpo de boneca para Aru, ela ficou pronta para trabalhar. Tudo graças ao Gunten novamente. Guildius se impressiona com a ideia e diz que ele não estava entendendo nada, mas Seiji explica que aquilo seria um corpo falso para Aru, e que com isso, ela poderia fazer uma gravação de Full Face Mask. Full Face Mask AV se trata de uma gravação onde a atriz usa um cosplay que cobre todo o seu corpo e sua cabeça para fazer uma gravação de personagem 2D. Ainda mencionam que essa ideia já foi muito utilizada. A Aru fica bem animada ao ver que aquele corpo permite que ela realmente consiga parecer estar viva, e nisso, vamos para uma segunda tentativa da entrevista. As perguntas acabam sendo as mesmas, mas graças ao visual diferente, a Aru fica mais envergonhada com as perguntas e acaba sentindo mais tensão para responder. A Aru se anima tanto com as perguntas que começa a parecer bem mais sexy do que antes, o que anima Guildius. Mas depois de passar pela entrevista, vamos para outro problema. Pois, apesar de parecer humana, a Aru ainda é um esqueleto num corpo de boneca, e se fosse despila, ficaria bem visível que ela é uma boneca.
Seiji fica pensando qual seria a melhor opção, pois isso sempre foi uma dúvida em casos de gravações com cosplay. Ele acredita que o melhor seria algo entre meio nua e completamente, mas ele reconhece que as roupas da Haru, no caso roupas de Lolita, são muito apertadas e isso deixa apenas duas opções válidas: completamente vestida ou completamente nua. Ele decide perguntar ao Guildius qual seria a melhor opção, mas ele diz que iria confiar nele. Seiji tenta se lembrar de informações de sua vida passada e nisso ele lembra de uma assistente chamada Sazano, que dizia que o melhor para gravações com cosplay é completamente vestida, pois fazer as cenas completamente vestida é o ápice dos AVs de cosplay. Seiji pergunta se não seria ruim acabar sujando a roupa, mas Sazano diz que eles podem conseguir cosplays de beira de estrada para serem mais baratos, e tirar essas roupas ou não dependem muito da direção do AV. Ela ainda menciona que as Full Face Anime Mask podem ser bem caras, então roupas emprestadas podem sair mais em conta. Seiji menciona que isso serve bem para cobrir completamente o corpo, mas ela diz que ele ainda não entendeu. Sazano diz que a mente humana tem a tendência de completar qualquer informação que eles não entendem. Logo, se eles conseguirem isolar as informações sobre o que é um ser humano e o que não é, a pessoa iria sentir cada vez mais sendo algo real. Lógico que ele precisa manter uma harmonia de cores e visual na roupa inteira. Seiji diz que não entendia bem o que ela queria dizer na época. Só que agora, ele entende que tudo aquilo era parte do cosplay da Haru, e por isso deveria ser mantido, pois ela não era uma boneca, mas sim uma atriz AV e não iria remover as roupas. Mesmo que ela tenha perdido a cabeça literalmente. Ganten diz que ele removeu a cabeça dela para fazer uns ajustes antes da gravação. Guildius diz que vai preparar a gravação, e nisso, Seiji volta a se lembrar da Sazano falando sobre o assunto e diz que os espectadores podem achar estranho, já que a garota está completamente vestida. Mas o desejo de ver algo que está escondido acaba sendo maior do que o desejo de ver algo que já se pode ver. Ela ainda menciona como exemplo o fato de achar mais sexy uma garota de biquíni em um quarto do que na praia. Ela completa dizendo que um AV cosplay é basicamente uma garota diferente com uma roupa diferente em uma cama. E isso acaba sendo bem chamativo. Seiji começa a trabalhar e nota que ela realmente consegue ser bem atraente com essas roupas. E Haru reconhece que era igual à entrevista. Ela sente como se seu corpo de esqueleto e o corpo da boneca fossem uma coisa só, e isso mudava sua percepção. Haru nota que é como se ela realmente possuísse um corpo humano, e nisso, Seiji diz que vai seguir com a cena, o que a deixa envergonhada. Seiji levanta a saia dela e começa a trabalhar, e Haru sente que estava conseguindo cumprir seu sonho de ser uma atriz e ficando cada vez mais animada. Os dois se conectam, enquanto Seiji reconhece que ela realmente poderia fazer isso, e por fim, o trabalho é um sucesso. Depois de completar a gravação, Haru agradece ao grupo por terem cumprido o desejo dela e diz que esses foram os momentos mais felizes dela. O grupo acredita que com isso o espírito dela pode finalmente descansar, mas Guildius diz que ele não conseguiu conteúdo suficiente para o filme. Mas nisso, Haru surge como um crânio e diz que podem continuar gravando. Ela explica que seu corpo e alma seguiram em frente, mas sua cabeça acabou ficando, pois ela provavelmente tem algum desejo não realizado ainda. Seiji pede para Ganten preparar a boneca de novo, mas ele menciona que as juntas se quebraram após o uso e seria necessário improvisar. Haru diz que poderiam gravar com ela assim mesmo, mas Seiji diz que não iria conseguir com um crânio. No capítulo seguinte, começamos vendo um cenário de uma floresta onde uma garota lembra de ter perdido seus pais e sua casa. A garota era a Katia, e no meio dessa lembrança surge uma pessoa que promete proteger ela. Tudo isso era um sonho dela se lembrando de algo, mas ela se lembra que não tem tempo para perder, pois aquele dia seria cheio e poderia ser que ela se encontrasse com o Seiji. Enquanto isso, Seiji e Guildius se arrumam para sair, deixando Haru confusa. Eles mencionam que iriam dar uma saída e ela pede para ir junto, mas Seiji menciona que seria bem estranho carregar uma caveira por aí. Guildius pede para que ela fique de olho na casa, mas ela reclama, pois parecia mais um souvenir de casa mal assombrada. Guildius menciona que em breve deve arrumar um corpo para ela, e diz para Seiji que só não fez isso ainda, pois Ganten iria fazer uma versão mais barata do que a que ele usou na outra vez. No meio do caminho, Seiji pergunta onde exatamente eles estariam indo, e Guildius diz que estavam indo para um local de entretenimento adulto, o que anima Seiji. Ele acredita que seria um tipo de bordel, mas Guildius tinha planos mais sérios. Acontece que ele havia recebido uma ligação da Katia dizendo que ela iria se apresentar cantando em um local chamado V Queensland. Guildius até se anima, mas sabendo que seria muito caro, pensa em recusar com muito pesar. Pelo menos até Katia oferecer 2 ingressos grátis.
Com isso ele aceita e diz que vai levar o Seiji, o que anima a Katia. Quando ele ouve a comemoração dela, Guildius acredita que ela gosta muito das habilidades dele como diretor e cogita chamar ela para outro trabalho. Nisso os dois conseguem chegar ao local. V Queensland, o maior parque temático de entretenimento adulto daquele distrito. Guildius explica que esse local foi criado pela Guilda das Atrizes de AV, depois que elas compraram o local e transformaram em estabelecimento onde as atrizes podem trabalhar como garçonetes. E o autor ainda menciona que esse tipo de lugar, de fato, existe no nosso mundo também. Ele explica que foi feito pela Zed, a fundadora da Guilda das Atrizes, e enquanto eles reconhecem o quão incrível era aquele local, Guildius menciona que existem lugares naquele castelo onde poderiam ver através do piso e com isso poderem enxergar por baixo da saia das garçonetes, o que deixa eles completamente ultrajados e interessados com essa ideia. Finalmente chegando ao local para se sentar, Seiji se encontra com Melusa trabalhando no local. Ela explica que estava recebendo poucos trabalhos desde a introdução da nova lei de AV, então decidiu trabalhar em meio período naquele castelo. Seiji pergunta se ela não estava tendo problemas para servir os clientes, e ela explica que, enquanto estiver de óculos, estava tudo bem. Mas no que ela pensa em ir atender o pedido dos dois, ela tropeça e cai no chão. Com isso, ela recebe ajuda, mas perde o óculos fazendo um cliente ser transformado em pedra. Guildius diz que precisa ir ao banheiro, e nisso o cara de cavalo volta a perturbar o Seiji. Ao se lembrar dele, Seiji se assusta com ele, chamando-o de cara da giromba grande. E o cara de cavalo manda ele chamá-lo de Bashika-sama. Bashika menciona que ele tinha contas a acertar com Seiji e Melusa, depois do que houve no incidente da gravação no trem. Mas ele parece não se importar tanto com isso no momento, e menciona que descobriu sobre um SAV, também conhecido como um AV secreto, que nem a Ordem dos Cavaleiros poderia interferir, e que se Seiji quisesse, poderia fazer parte disso. Seiji fica confuso e Bashika explica que o tal SAV seria um AV feito sem estar preso às regras da guilda e às leis daquele mundo, algo que, na cabeça do Bashika, pelo menos, impedia eles de fazer um AV de qualidade. Com isso ele tem interesse em fazer AVs sem essas restrições, mas quando ele chama Seiji para acompanhá-lo nessa ideia, Seiji apenas recusa. Isso porque ele acredita que isso se trata de um doujin AV, que seria um AV feito sem estar ligado a uma companhia ou atrizes contratadas, o que pode acabar gerando problemas para a indústria e que, de acordo com o autor, já causou alguns problemas. Seiji ainda se pergunta se aquilo não seria ilegal e Bashika afirma com certeza, apesar de não ter certeza absoluta. Seiji imagina que isso pode ser um trabalho que acaba sendo comercializado no mercado negro e acredita ser melhor manter distância deles para evitar mais problemas. Enquanto Seiji imagina que talvez Bashika não saiba exatamente onde ele está se metendo, uma pessoa os observava de longe. Essa pessoa era Raybird, com seu incrível disfarce novamente. Ela nota que eles falavam de SAV e imagina sobre o que eles estavam falando, pelo menos até alguém interromper Bashika e o fazer tremer nas bases. Dessa vez, no caso, era Zed, a mestre da Guilda das Atrizes. Vendo que a situação poderia apertar para eles, Bashika e seu parceiro saem correndo para evitar problemas. Guildius volta e os três se sentam para conversar. Ele menciona que é a primeira vez que tinha visto Zed, e ela menciona que ela raramente surge em público. Enquanto isso, Raybird tenta entender onde tudo isso de SAV, o líder da guilda, e Seiji se encaixam nessa história toda. Zed pergunta sobre o Seiji antes de explicar a situação deles com os SAVs. Acontece que há muito tempo esses SAVs existem e geralmente procuram garotas que não fazem parte da guilda nas produções. Ela entende o porquê dessa demanda, pois, como as garotas são afiliadas da guilda, isso acaba fazendo os gastos serem divididos entre as garotas e a guilda, enquanto os SAV não dividem os gastos com nada, deixando tudo para as garotas. O problema disso é que, como se trata de um trabalho que envolve muita exposição, as garotas podem correr muitos riscos por não estarem sendo protegidas pela lei ou até mesmo pelas restrições da guilda. Zed explica que ela faz o possível para proteger suas garotas, mas não pode fazer nada nesses casos. E Seiji pergunta se não podiam confiar na Ordem dos Cavaleiros, o que faz Zed começar a rir. Nesse momento, Zed exibe um olhar intenso enquanto diz que tudo o que ocorre é culpa deles. Depois disso, ela simplesmente se levanta e se despede dos dois quando a apresentação está para começar. Mas no caminho, ela se lembra que Katia havia mencionado o Seiji e acredita que ele não seja alguém tão especial assim. A apresentação começa com uma Bunny Girl fazendo a entrada para Katia. Raybird se impressiona com aquilo enquanto Katia fica feliz de ver que Seiji apareceu e nisso ela inicia sua apresentação.
As garotas começam a cantar uma música apresentada pela Katia. Enquanto todos ficam malucos vendo a Katia, Seiji fica parado, encarando ela de forma séria, o que a deixa bem confusa e envergonhada. Por culpa dessa atitude dele, Katia sai correndo e deixa a apresentadora confusa. Gyudius não entende o olhar dele, e Seiji explica que ele estava pensando que não seria uma má ideia fazer um AV com uma idol se apresentando enquanto eles mandam ver em cima do palco, o que deixa Gyudius preocupado com o quanto ele consegue ser focado no trabalho. Seiji diz que precisa ir ao banheiro e, nesse momento, Bashika tenta se aproveitar para se vingar do Seiji pelo que houve nas 2 vezes. Pelo menos até ele ser recebido pela Melusa sem óculos. Ela realmente é uma das melhores garotas dessa história. Aquela noite acabou sendo bem cheia para todos, por motivos variados. E após alguns dias, alguém vai visitar Gyudius. No caso, era Refiro, uma das ajudantes do Capitão Shin, que se apresenta para o Gyudius como uma nova atriz bem animada. Voltando alguns dias, na sala do Capitão da Ordem dos Cavaleiros, Shin recebeu a informação da investigação do Seiji feita pela Rayburn, dizendo que ele já imaginava que ele seria incrível. O problema é que o Bashika ter falado de SAV preocupou Shin, ainda mais por notar que ele conhecia o Seiji. Rachiro se pergunta se haviam entregado uma licença para aquele sujeito, e Shin diz que sim, mantendo ainda mais curiosa aquela situação. Nisso, Refiro aproveita a chance para dizer que ela apenas precisava se tornar uma atriz AV. Rachiro só tenta fingir que não ouviu nada, mas Shin entende onde ela queria chegar. Ou quase. Ele acredita que Refiro poderia tentar investigar a situação como uma infiltrada, porque lógico que esse é o plano dela. Claro. Shin ainda questiona se seria uma boa ideia, mas como ninguém da guilda das atrizes conhece o rosto da Refiro, e ela mesma menciona que tem interesse nesse tipo de trabalho, ele não consegue recusar, mesmo com Rachiro entendendo bem o objetivo dela. Voltando ao presente, Refiro se apresenta ao Gyudius como uma atriz novata e até a Haru reconhece que ela é uma garota bem fofa. Mas quando Refiro nota quem falou, ela só sai correndo assustada. Nisso ela acaba esbarrando no Seiji, que se lembra bem dela. Refiro aproveita e pula em cima do Seiji dizendo que queria poder vê-lo, fazendo Gyudius achar que ela fosse uma fã dele. Só que isso era apenas uma forma dela avisar ao Seiji não revelar a identidade real dela, pois caso contrário, ele teria que encarar o cara assustador de óculos de novo. Como ela demonstra bem animada, Gyudius menciona que eles iriam gravar com ela naquele dia, o que faz Seiji acreditar que tudo o que ela quer é se tornar uma atriz e crescer naquele meio, e o motivo para ela não poder revelar sua identidade é para não arrumar problemas. O autor ainda menciona que existem muitas garotas que entram nessa indústria atrás de fama, logo depois vem o dinheiro e por último, sexo. Ou seja, se ignorar o último, não é muito diferente de outras indústrias onde muitos entram por causa da fama ou dinheiro. Refiro menciona que ela está animada para trabalhar de fato com ele desde a outra vez, mas Seiji já adianta que ele não estaria disponível naquele dia. Refiro se irrita por não continuarem as várias coisas que eles fizeram, mas Seiji lembra que, primeiro, eles não fizeram nada de fato, e segundo, eles não iriam fazer nada nesse dia também. Ela já começa a apontar aos outros, tentando descobrir quem seria o parceiro de cena dela, chegando a chutar até a Haru, mesmo ela sendo só um crânio feminino ainda. Mas nisso uma voz surge do outro cômodo dizendo para não compará-lo com aqueles sujeitos, pois o parceiro dela seria essa pessoa que estava chegando na sala. O sujeito era Bifuton, que surge completamente sujo e mal arrumado. Refiro chama ele de pessoa suja, o que deixa Bifuton bem magoado, pois ele se considera uma pessoa bem limpa. Gyudius se pergunta se estava tudo bem aquilo, e Seiji responde que sim, pois a expressão da Refiro era perfeita para o filme que ele tinha em mente, e que esse AV era um que apenas Bifuton poderia fazer. Isso porque o AV que Seiji planejava era o AV com o velho babaca nojento de Sekai, ou seja, basicamente aqueles hentai com monstros, só que bem mais pesados. Eu acho que vocês entenderam onde que eu quero chegar. Bifuton fica confuso, pois apesar de ele ter obedecido o pedido do Seiji para aquele filme, ele sente que a Refiro estava sentindo nojo da aparência dele. Seiji, por outro lado, estava achando aquilo perfeito. E isso nos leva a um flashback onde Bifuton estava reclamando de não receber tantos trabalhos ultimamente. Seiji acabou voltando para casa nesse dia com o Bifuton bêbado, pois eles tinham se encontrado em um beco. Gyudius entrega água para ajudar o Bifuton, enquanto reclama da atitude dele e do Seiji, por trazer o orc na casa dele de novo. Bifuton menciona que, como ele não estava conseguindo achar trabalhos, ele tem ido atrás pessoalmente para negociar alguma ponta, mas como ele estava gritando, Gyudius menciona que ele iria expulsá-lo de casa se ele não ficasse quieto. Mas Gyudius reconhece que parou de chamar Bifuton desde que conheceu o Seiji. Fora que o Seiji menciona saber bem como é ruim estar sem conseguir trabalho e por isso
imaginou que poderia colocar o orc no próximo trabalho deles, e Guildius aceita. Ainda tem uma nota do autor falando que, geralmente, os atores masculinos precisam ficar procurando por trabalhos por si só, e, por causa disso, ter contatos com outros atores masculinos é bem importante. Ele ainda menciona que, como os trabalhos para atores masculinos costumam ser bem limitados, os atores têm que fazer o possível para conseguir esses trabalhos, o que pode acabar virando confusão às vezes. Mas, voltando, Seiji se lembra que o motivo para Bifuton ter ficado de fora da gravação com a Katia foi culpa dele, apesar da Katia ter pedido muito para que ele fizesse isso. Mas deixa isso pra lá. Nisso, Guildius imagina que Seiji possa arrumar um papel para o orc no filme, um papel que ele possa fazer, o que já anima bastante o Bifuton pela possibilidade. Seiji acaba tendo uma ideia e pergunta ao Guildius quando seria sua próxima gravação. Guildius menciona que seria em 10 dias. Nisso, Seiji avisa ao Bifuton que ele estava proibido de tomar banho até a gravação, o que explica o porquê do estado do coitado. Bifuton obedece completamente o pedido do Seiji, evitando até mesmo trocar de roupa ou lavá-la. Mas no que ele chega, Seiji manda Bifuton tomar um banho, o que irrita o orc, mencionando o quanto ele sofreu por estar fedendo, só que Seiji diz que irá explicar depois. Seiji explica que, já que Arefiro o viu desse jeito, ela já teve sua primeira impressão de um homem sujo, e que isso não sumiria apenas com um banho depois de 10 dias. Enquanto Bifuton fica confuso e desanimado, ele obedece o pedido do Seiji. O problema agora seria Arefiro, pois como era seu primeiro trabalho, ele imagina que ela poderia ter problemas em ter que trabalhar com um homem feio logo de cara. Ele se lembra do choque que ela teve quando o viu pela primeira vez, mas acredita que aquela seria a melhor forma de conseguir uma atuação genuína dela, até porque homens feios não é um gênero de filme muito grande naquele mundo. Para tentar amenizar a situação, Seiji tenta dar uma relaxada na Arefiro, mas ele não estava notando algo sobre ela. Isso porque Arefiro estava completamente animada de imaginar em gravar com o Bifuton, imaginando o que ele iria fazer com ela. Mas ainda tem uma nota do autor dizendo que, assim como é imaginado, existem atrizes que não aceitam trabalhar com homens feios, o que nesse ramo até faz bastante sentido. Ainda inclui a questão que, dependendo do contrato delas, elas podem rejeitar pedidos de trabalho para evitar alguns certos tipos de parceiros. Voltando, Arefiro se lembra de quando foi se inscrever para a guilda de atrizes AV, ela deixou marcado que ela faria qualquer coisa. Nisso, ela já começa a imaginar a cena e fica ainda mais animada. Enquanto Seiji tenta conversar com ela e Bifuton volta depois de um banho. Arefiro já se aproxima do Bifuton pedindo para ele cuidar bem dela e poderem trabalhar bastante nesse dia. O que deixa Bifuton confuso, pois a primeira reação dela foi chamá-lo de sujo, mas ele ignora depois. Afinal, essa era a primeira vez que ele iria trabalhar com uma atriz que não estava desanimada ao ver que seu parceiro era um orc. Com isso, Bifuton imagina que Seiji havia planejado tudo aquilo, acreditando que o Seiji seja um grande homem. Mas a real é que nada daquilo estava sendo planejado pelo Seiji. Só que como Arefiro estava bem animado em trabalhar com Bifuton, isso seria ainda melhor. Na verdade, se pensar um pouco, o Seiji passou bem perto de ser jogado na cadeia de novo, e com razão. Só que Seiji ainda planeja usar o Bifuton como um homem feio, imaginando que suas características ainda iriam puxar para isso, como seu rosto de porco, seu corpo enorme, ou até sua atitude convencida de encarar os outros com superioridade. Seiji imagina que, se tivesse uma situação onde Bifuton fosse parar no nosso mundo, ele com certeza conseguiria o título de Rei dos Homens Feios, e isso era um talento muito grande para ser desperdiçado. Nisso, ele se lembra de uma conversa com um senpai que ele considerava um homem feio e perguntava como poderia fazer para se tornar um babaca nojento como ele. Mas o seu senpai menciona que isso não é algo que poderia ser ensinado, ainda mais para alguém como Seiji. Isso porque Seiji era arrumado demais para o papel. Seiji fica envergonhado por dizerem que ele não poderia ser um homem feio, mas o senpai explica que não se limita apenas ao rosto para se tornar um babaca nojento. Ele tem que ter uma aura de alguém que as pessoas não iriam querer encostar, pois ele precisaria fazer a pessoa se sentir animada ao ver uma bela garota sendo atacada por um cara feio. Mas o próprio autor explica que não existe exatamente um critério exato para isso. Seiji se anima com o quanto ele estava aprendendo, mas depois que o senpai menciona que iria tomar um banho, ele se impressiona achando que os atores com papel de homem feio não tomavam banho, o que irrita o senpai, e apenas agora Seiji reconhece o quanto ele foi desrespeitoso com o seu senpai. Ainda assim,
ele imagina que possa colocar em prática tudo o que aprendeu com Kimopyon-san, o seu senpai. Ao mesmo tempo, como Bifuton e Irefiro estavam se dando bem, Gyudius imagina que seria uma ótima gravação, e o próprio Bifuton ficou tão contente pela reação da Irefiro que achou que poderia fazer aquilo. Quando Gyudius grita ação, Bifuton simplesmente abre sua boca e coloca a cabeça da Irefiro dentro dela, o que surpreende Seiji e Gyudius. Acaba que houve um erro de interpretação, pois Seiji mandou Bifuton começar a gravação segurando a Irefiro e lambendo as orelhas dela, mas, de alguma forma, ele entendeu que a ideia seria tentar engolir a cabeça dela. Depois de iniciar dessa forma, Bifuton acredita que não teria problema pela reação anterior. Só que até a Irefiro tem limites, e nisso ela diz que odeia o Bifuton, o que o deixa chocado e Seiji manda ele continuar. Vendo que já tava virando bagunça mesmo, ele só decide continuar o trabalho e Irefiro começa a reclamar, fazendo o Bifuton entender que ele estava sendo odiado do mesmo jeito. Apesar de parecer bem estranho, Seiji nota que estava seguindo tudo de acordo com o plano dele. Pois é! Isso porque Kimopyon-san havia explicado que o importante não era o seu rosto ser feio, mas sim aquilo que ele faz durante o trabalho que seria importante para torná-lo repulsivo o suficiente para chamá-lo de babaca nojento. Nisso, Bifuton abraça Irefiro ficando em cima dela, o que irrita Gyudius, pois ele sempre faz isso e acaba completamente com as gravações por não conseguir ver a garota. Mas quando ele pretende cortar a cena, Seiji o impede, dizendo que Gyudius deveria encará-los melhor. Gyudius não entende, pois tudo que via era aquela protuberância colossal que o orc chamava de busanfa, que o autor fez o grato favor de censurar para não nos traumatizar. Mas ao enxergar direito Irefiro, Gyudius nota algo diferente. Acontece que Gyudius reconhece a qualidade da cena com uma bela garota com um homem nojento. Eu só tô repetindo o que tá escrito, que fique bem claro. E ele não falou exatamente isso, mas acho que deu pra entender. Gyudius diz que aquele senso de imoralidade era incrível. Seiji lembra de ouvir que as outras gravações do Bifuton falharam, pois ele sempre era muito bruto. Por isso ele decidiu combinar o estilo do Bifuton com a cena certa. Ele sabia que esse tipo de habilidade dele é complicada, pois costuma não conseguir enxergar direito a garota, mas ele decidiu usar isso a favor dele, tornando chamativo o fato de não conseguir enxergar direito. Seiji entende que muitos espectadores ficam revoltados com esse tipo de gravação por não conseguir ver a garota, mas aqueles que procuram esse tipo de filme desejam ver algo mais bizarro, que é o que ele se propõe a fazer. Além disso, ele se lembra da boa impressão que Irefiro teve com ele de início, imaginando que, em breve, iria acontecer algo. Nisso, ela diz que iria ficar por cima agora. Nesse momento, Irefiro fica completamente maluca, dizendo que estava ficando bem mais animada. Seiji reconhece que o plano funcionou, pois esse seria o momento em que a garota simplesmente perde o autocontrole. Para simplificar, sem muita enrolação, é basicamente como aqueles animes hentai onde a garota acaba se tornando tão perdida que se torna quase que um brinquedo. E eu acho que deu pra entender, e eu espero mesmo não ter que explicar mais do que isso. Gyudius e Kai apenas observam sem entender nada, enquanto Seiji fica contente em ver que a cena foi um sucesso. No que termina a gravação, Seiji vai parabenizar Bifuton, que só reclama com ele dizendo que não iria mais ouvir os planos dele. Ao mesmo tempo, Irefiro estava tão animada que nem lembrava mais o porquê ela estava por lá. Enquanto isso, Shin continuava esperando algum relatório dela, e temos uma nota dizendo que Bifuton se tornou o rei dos homens nojentos. Mas isso seria uma história para outra hora. Tentando amenizar um pouco a questão desse arco tão estranho, o capítulo seguinte começa com o grupo animado vendo o novo trabalho do Ganten. Isso porque ele conseguiu fazer um corpo novo para a Haru, dessa vez a tornando uma androide de 1,20 m. Pois é, ela mesma reclama da sua altura atual, mas Gyudius explica que isso é por culpa do seu orçamento. Haru entende que não tinha outro jeito e só aceita, mas Gyudius tenta animá-la dizendo que ela ficou bem fofa. Seiji pergunta como ela conseguia se mover, sendo apenas um crânio, mas Ganten explica que o corpo atual dela recebe as ondas emitidas pelo cérebro dela para permitir que se mova. Ou seja, basicamente ele replicou a função do sistema nervoso. Ainda assim, como aquilo seria muito complexo, ele foi obrigado a fazer um corpo pequeno por enquanto. Seiji fica impressionado com o tamanho da habilidade que Ganten possuía, com os equipamentos que ele criava. Mas ao mesmo tempo, notando quanto aquilo era incrível, ele imagina que iria custar a alma deles para pagar por isso. Só que Ganten o acalma dizendo que, como ele ainda deseja saber como vai funcionar esse corpo e possíveis problemas,
ele vai pedir para Haru vir constantemente para a oficina dele para check-ups periódicos, e com isso iria reduzir o preço. Seiji fica encarando Haru, notando que ele não consegue parar de admirá-la. Por culpa disso, Haru já adianta que ele não poderia fazer com ela, pois ela não era uma atriz no momento, e Ganten também adianta que ela não foi feita com funções para aguentar esse tipo de trabalho. Mas Seiji só fica calado imaginando que ele não falou nada. Só que nesse momento, Ganten se lembra que tudo isso foi possível graças a uma relíquia antiga que ele conseguiu por coincidência, e que se ele tivesse mais dessa relíquia, ele poderia melhorar suas habilidades e suas máquinas. Esses pensamentos de Ganten preocupam Toy, pois ele menciona que Ganten simplesmente saiu uma noite e quando voltou ele começou a trabalhar naquele corpo robótico. Só que mesmo assim, Toy ficava ainda mais intrigado pelo tratamento do Guildius. Afinal, ele era bem gentil com Ganten, mesmo ignorando as vezes em que pediam pelos serviços dele. Seiji reconhece o quanto Guildius conseguia ser uma boa pessoa, pois ele não faz ideia do que teria acontecido com ele se tivesse caído em outra casa naquele dia. Mas Toy explica que como ele não visitou outros mundos, ele não teria como dizer se fazia sentido a preocupação do Seiji, e pergunta se Seiji não teria interesse em voltar para o seu mundo. Além disso, ele menciona que Seiji nunca disse ao Guildius que ele não era daquele mundo. Mas nesse momento, Guildius o chama para ir embora, mas quando ele chama Haru, seu rosto caiu e ela os encara como um crânio, o que os assusta. Ganten nota que não instalou o rosto direito, mas depois disso eles voltam para casa. Ao chegarem, Kai avisa que eles tinham uma visita. Essa pessoa era Wadi, aparentemente um conhecido do Guildius que começa a discutir coisas com ele. Mas quando ele tá tentando falar com Guildius, Kai pergunta se não tinha ouvido a voz da Haru, e nisso, ela se apresenta com sua nova forma, o que impressiona os dois por ela estar tão pequena. Só que nisso, Wadi fica irritado por estarem atrapalhando a conversa dele com Guildius, e chama a Haru de Tampinha, mas ela mesma o chama de baixinho. Wadi menciona que ele é um adulto, e Haru também retruca dizendo ser uma adulta, e uma atriz AV. Só que Wadi não acredita que ela iria conseguir ser uma atriz. Nisso, Guildius decide mencionar que Wadi seria a atriz que iria trabalhar com eles no dia seguinte. Pois é, Wadi é uma garota, o que pega todos de surpresa.